Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Saúde e Direito Podcast. Hoje nós vamos ter uma figuraça aqui com a gente, uma figura icônica do esporte baiano e que certamente tem muito a contribuir com o objetivo desse podcast, que é promover, né, informações úteis sobre a saúde. E o episódio de hoje, inclusive, é um oferecimento da Gula Fit, que nos apoia e que tem uma linha de produtos super bacana para quem também está cuidando da saúde. Então você vai ver lá doces de leite low carb, pão de mel low carb, até licor low carb a Gula Fit produz. E se você quiser saber um pouco mais, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo e também vamos colocar o Instagram deles. Se você não segue, já o siga, porque certamente os produtos são excepcionais. Bom, Rafael, um prazer ter você aqui com a gente. Se apresenta aqui para os nossos ouvintes e telespectadores. Sou Rafael Peralva, eu sou educador físico formado desde 2005, né? Sou triatleta, hoje triatleta de ultradistância, que eu iniciei esse processo no triatlo em 2001. Já são 24 anos dentro desse esporte, né? E hoje sou treinador também da Peralva Assessoria, proprietário junto com a minha esposa, onde tem alunos iniciantes, avançados, projeto social, e atendo também clinicamente como terapeuta transpessoal sistêmico, terapeuta desportivo, na verdade em busca de uma saúde melhor, uma saúde física e uma saúde mental para o ser humano, né? Eu sempre falo, a conexão do ser humano tem que ser muito mais alta e muito mais aflorada para o ser humano e não para o ter humano. A gente, às vezes, é uma crença de nossos pais, quando a gente nasceu, que você precisa estudar para ser alguém na vida. Então, a vida desde pequena é competitiva, né? E gerado isso para os nossos pais. Estude que você precisa ser alguém na vida, e no trabalho é competição o tempo todo. Então, a gente já foi gerado isso dentro da gente, né? Essa competitividade interna. E esse bate-papo de hoje, eu quero, na verdade, é pegar mais as pessoas que estão no processo daquela síndrome da segunda-feira. Segunda-feira eu volto a treinar. Depois do carnaval eu sou uma nova pessoa. Você vai ver, logo após o São João, eu vou mudar. Se eu comprei tênis novo, eu já fui numa loja, peguei uma consulta com o nutricionista, ela passou toda a minha parte alimentar. Está tudo comprado em casa. Segunda-feira eu volto. Mas essa síndrome se torna a vida inteira. E a pessoa tem 40 anos e não consegue chegar nunca a um ponto bacana. E o que eu falo, a saúde não é saúde esteticamente, é a saúde fisiologicamente. É você fazer um exame de sangue, fazer um exame laboratorial e ver que suas taxas estão tudo legal. É você fazer um exame de imagem e ver que está tudo legal os seus órgãos. Você fazer um exame da carótida e ver que sua veia daquela carótida não tem obstrução. Então a gente precisa ter a nossa saúde não esteticamente, não para alimentar o seu ego, a sua vaidade, mas sim para alimentar a sua saúde fisiológica e principalmente a sua saúde mental. Às vezes, quando a gente foca muito no estético, a gente nunca está satisfeito. E isso acaba conduzindo os nossos pensamentos, nossa comunicação mental e acaba nos prejudicando, gerando o quê? Transtorno de ansiedade generalizada e a gente criando perguntas que a gente ainda não tem a resposta. Então, eu sempre vou falar a mesma coisa sempre. Atividade física precisa ter uma coisa chamada constância. Constância gera disciplina, disciplina gera resultado. Eu tenho uma frasezinha que até trabalhei isso na terapia com minha terapeuta Lu, que é nada fácil presta. E parece que minha vida nada fácil presta de verdade, porque eu acho que quando a gente tem as coisas muito fáceis, a gente também não valoriza de uma forma mais firme, né? Quando é tudo muito fácil, parece que a gente não dá aquele valor. E quando as coisas são mais difíceis, a gente abraça a ideia de forma muito mais positiva. Então, eu acho que atividade física, a primeira coisa que a gente precisa fazer é visualizar mesmo, botar nos nossos pensamentos como eu me vejo dentro de um crossfit, eu correndo, eu me vendo um maratonista, um triatleta. Porque às vezes a gente visualizando dentro daquele esporte, nosso corpo gera uma somatização dessa visualização. Eu sempre falo para os meus alunos antes de ele entrar em qualquer competição, se sinta na prova, se sinta treinando. Converse com o seu ecossistema, com a sua casa, com sua família. Veja se todo mundo abraça a ideia. Então, a gente precisa equilibrar 5 pilares para a gente começar a ter uma mudança de hábitos com atividade física, que é o nosso sono.
O nosso sono, o maior primordial, é o nosso recuperador de células, tecidos, mitocôndrias, é o maior reparador. Então, a gente tem que equilibrar nosso sono. A gente tem que equilibrar a nossa alimentação, que seja pelo menos de segunda a sexta. Equilíbrio, desequilíbrio. Equilibrar, desequilibrar. De segunda a sexta tem como a gente ter uma alimentação. Não estou dizendo ficar botando tabelinha, comida de passarinho. Comida né? de passarinho. É comer comida de verdade. É porque se você treina, você precisa de energia. Exatamente, né? Normal. Mas o que eu falo é durante a semana, pelo menos, tirar alimentos processados, industrializados com CNPJ. Comer comida normal, feijão, arroz, carne, frango, normal. Comer comida de verdade que eu falo. E nos finais de semana você vai para os processados, para os iFoods, né? E faz a sua extravagância, porque faz parte do processo também a gente desopilar, a gente desequilibrar. Mas a gente tem que ter mais equilíbrio do que desequilíbrio. É como saúde e doença, anda muito próximo. A gente não pode vacilar. A qualquer momento a gente pode ficar doente. Até no próprio esporte de alto rendimento, você está sempre no limite. Sempre no limite. Eu falo, esporte de alto rendimento não é algo saudável. Se você perguntar para mim, o que é saudável? É uma pessoa que se movimenta. É uma pessoa que dorme bem, que se alimenta bem. Então, tendo esses 5 pilares, que é o sono, alimentação, atividade física, pelo menos de segunda a sábado, com um dia de off na semana, tem que ser feito que seja 1 hora por dia, uma caminhada, não importa que seja, mas você tem que ter de segunda a sábado um movimento que seja durante 1 hora de relógio. Você tem que olhar para o seu ecossistema, sim. Relacionamentos, filho, marido, mulher, casa, com quem eu ando, qual é o ambiente que eu saio, quem está próximo de mim. Os maiores sugadores de energia são as pessoas que estão em nosso redor. Então a gente tem que olhar e dizer não muito para o nosso ecossistema, porque às vezes tem pessoas próximas da gente que estão segurando e amarrando o nosso processo com atividade física, ou então com algo na vida, né? Talvez seja por isso que a gente para analisar o sucesso do CrossFit, dos clubes de corrida, do próprio beach tennis, porque de fato você gera ali uma comunidade que está envolto dentro de um mesmo propósito, né? Todo mundo ali tem um interesse em comum e, obviamente, essas pessoas entendem que elas precisam seguir alguns passos para ter sucesso dentro daquele objetivo, Com né? certeza. E aí, obviamente, você gera um ciclo que é virtuoso em vez de ser vicioso, né? E se você, o que você falou é interessante, que cada modalidade tem a sua tribo. Sim. E se você parar para analisar, todo mundo ali está fazendo terapia sem saber. Ali no momento do clube de corrida, no momento do remo, no momento do crossfit, no momento do baba, aquilo dali é uma terapia. Perfeito. É um momento que você libera serotonina, que você libera adrenalina, que você libera endorfina, que você libera neurotransmissores de prazer, de felicidade. E isso a gente precisa pelo menos 1 hora por dia. Então faltou o 5º pilar, que é a energia. A gente não pode perder a nossa energia, porque se a gente perde a nossa energia, a nossa imunidade baixa e a gente adoece. Então são 5 pilares que a gente precisa manter totalmente alinhado. A gente começou a melhorar esses 5 pilares e a gente começa a gerar uma constância melhor com a atividade física. E eu sempre falo, as pessoas que não estão no processo ainda engajado com constância e disciplina para gerar um resultado positivo com a atividade física, essas pessoas precisam de 45 dias a 90 dias para o seu cérebro aceitar essa nova mudança. Toda mudança para o cérebro é algo novo, não é legal. Perfeito. O cérebro não gosta de novidade. O cérebro gosta de proteger. O cérebro quer lhe manter vivo o tempo todo. Então, sair de sua casa às 5 horas da manhã para ir para a academia, não importa a hora que seja, para fazer algo que você nunca fez, ele não quer. E vai gerar uma coisa chamada auto-boicote. E você se boicota sempre. Então, a gente precisa de 45 dias a 90 dias para ressignificar essa mudança de hábito. Para o seu cérebro olhar para você e dizer assim, ó, tá fazendo sentido. Você está sendo um ser humano melhor. O seu corpo está lhe dando uma resposta positiva. Mas as pessoas não conseguem manter 45 a 90 dias, como eu estou te falando, 6 vezes ao dia, com sono, alimentação, atividade física, ecossistema e energia totalmente equilibrada. Infelizmente. Né? Aí tem enquanto você falava aí, eu estava pensando num negócio aqui que é o resultado, ele vem de dentro para fora, né? Então, o que acontece? A gente não vê o resultado dos primeiros 10, 15, 20 dias, e aí começa a desanimar, e eu tô me colocando aqui na posição de quem... eu também já fui atleta, a gente tava até batendo um papo aqui. Todo dia eu falo, né, Felipe? Um dia eu vou contar a história aqui do Tênis de Mesa, mas um dia eu vou parar pra contar a história do Tênis de Mesa aqui. E de fato, assim, eu percebo que hoje
a quantidade de prato que eu tenho que equilibrar no meu dia a dia, como você falou, pô, como é que você acorda 5 horas pra ir pra academia e vai dormir 10h30, né? Então, com filho, negócio, cuidar do corpo. Há 2 semanas sentou o Rafael Perrone aqui pra bater um papo com a gente. E Rafael é educador físico e nutricionista. E Rafael, ele era um obeso, ele tava com 120 quilos no começo da pandemia, hoje ele pesa, acho que ele perdeu 32 quilos. Legal. E o legal Parabéns, é que... Rafa. Parabéns mesmo. Rafael, eu até trouxe pra ele uma expressão que ele tem usado hoje nos stories dele, que é irritantemente constante. Todo dia, 4 horas da manhã, se você ligar o Instagram, que eu não recomendo que você pegue o celular e ligue o Instagram, mas se você pegar e ligar, vai ter ele lá. Buenos dias, hermanitos e hermanitas. Vamos para mais um dia. Academia, aeróbico, todo dia. Isso deve ter sido uma forma de ancoragem que ele fez para que dessa mudança. Deu certo. Perfeito. Deve estar fazendo um sentido absurdo para ele, que às vezes ele precisa desse mantra mesmo, Sim. diário, de todos Exato. os dias estar fazendo, porque é algo que está sendo até como se fosse um combustível para Exato. se manter, né? Exato. E influenciando pessoas também. Uma né? forma de ancoragem positiva. Mas essa constância, né, que eu acho que quando a gente para pra pensar no mundo dos negócios, cuidando do corpo, cuidando da mente, é a constância. Não adianta cuidar, não vai ter um treino específico que vai melhorar a sua vida. Eu gosto de brincar muito na constância. O que é que a gente faz com muita constância? Comida. Se as pessoas lhe chamarem de mãe para ir para um café no hotel, vamos hoje que é grátis, você vai. Se você tiver o acesso de almoçar todo dia no Boi Preto gratuito, como patrocínio, você vai. E se você tiver o acesso de tarde no... Vamos fazer uma propaganda de alguma doceria aqui. Priscila Diniz. Né? Priscila Diniz. Viva Gula. Viva Gula. Então você vai, né? Então é natural isso das pessoas fazerem o que gostam, mas normalmente trabalho muito bem feito, chega no horário, pega 2 ônibus, transporte público para bater o seu ponto 7 horas da manhã, mas tudo para você analisar isso são as conexões, as necessidades. Ok, tá tudo certo. A questão do ter humano tem que ter, pagar contas, mas ambição, positivamente. Ganância, não. Perfeito. Porque a ganância vai gerar algo negativo na sua vida do ser humano. É que eu falo. São poucos empresários, são poucas pessoas que conquistaram muito financeiramente e que têm a saúde totalmente equilibrada. Estou dizendo, saudável mesmo. Como a Bílio Diniz, uma família Diniz que viveu até, né, tanto tempo. Um foi um acidente, né, uma tragédia, mas são empresários que levaram o esporte a vida inteira, tanto que eles tinham vários projetos sociais. Mas a grande maioria fala o quê? Eu não tenho tempo. Você falou um negócio aqui eu que não achei... tenho tempo, eu não tenho tempo, que é reunião, é viagem, eu falo. Eu digo não para o ter, porque eu quero viver. Eu tenho 2 filhos, eu já vou fazer 44 anos, então eu faço matemática, então a probabilidade de por ser avô está ainda mais à frente. Então, para eu chegar na certa idade, eu tenho que ter saúde. Perfeito. Então, eu quero estar vivo. Eu gosto de viver. Eu quero ver meus filhos crescerem. Eu Viver construí bem, uma né? família não para minha filha cuidar de mim. Eu quero ver, ter liberdade na minha saúde. Não tem coisa melhor, não tem a maior riqueza no mundo, gente. Não existe a maior riqueza do mundo. É você ter a sua liberdade de ir e vir com a saúde. De você chegar aos 70, 80, sem depender de uma bengala, sem depender de uma cadeira de roda, sem depender de um home care, para poder estar limpando as suas necessidades. Exato. E você viver estilo um parasita. Isso foi um estilo de vida. Isso foi uma coisa que você fez muito bem feita. É o que deixou de fazer. É que eu falo para as pessoas, para o obeso, a primeira coisa, o que você faz muito bem feito. Tá aí a prova. Exato. Né? Tá aí a prova. Mas o que é que eu faço para mudar? Criar lógica. Tem que criar lógica, é fazer sentido. Eu estou num processo que a qualquer momento pode vir uma coisa pior. E as pessoas só mudam por 2 motivos. Ou por amor, ou por dor. Ou por dor. Qual é a dor? É uma morte breve, que um câncer. A pessoa chegar para você e dizer, ou você muda, Que foi a história do Rafael aqui, né? né? Rafael Ou vai dar que merda. ele- Então, essa escolha é de quem? É da pessoa. É que eu digo, eu como educador não sou mágico. Eu como terapeuta não sou mágico. Eu como educador, eu tenho ferramentas que eu posso lhe ajudar. É a mesma coisa botar uma chave de fenda, um parafuso, um martelo, lhe explicar perfeitamente como é que funciona. Agora faça, por favor. Ação, ação. É que eu falo, eu trabalho também com atletas PCD, eu sou guia de um atleta PCD deficiente visual,
E eu sempre brinco com ele. As pessoas sabem o que é inclusão social, a descrição, definição, o que é inclusão social, mas as pessoas não agem. Saber é uma coisa, agir é outra. Porque eu canso de ver pessoas cegos ou então cadeirantes numa rua onde nós, seres humanos que nascemos saudáveis, gratidão a Deus, não tem a capacidade de dar um bom dia, boa tarde, boa noite, falar o seu nome e perguntar se pode atravessar a rua. Isso é inclusão social. Inclusão social não é saber. Inclusão social é agir. É você se permitir. É você servir aquele ser humano uma necessidade que ele precisa. Então, eu não vejo isso em prática, né? As pessoas sabem que não está legal de saúde. Porque ele se vê, então ele tem exames laboratoriais na frente dele. E a pessoa sabe que precisa dessa mudança. A pessoa sabe. Mas a pessoa não faz. Então são duas coisas. Ou a gente precisa voltar no passado, em alguma zona dessa daí, até ou se foi na zona intrauterina na barriga de mamãe, se foi depois que cortou esse cordão umbilical até os 13 anos de idade. O que é que aconteceu que essa pessoa não engrena nas coisas? Que essa pessoa tem um processo de obesidade familiar. A gente tem que diagnosticar, não sintoma, mas a causa do processo. Se tá já tem anos e anos, você tá entendendo? Não tô falando de uma pessoa de 17, 15, 14. Eu tô falando de uma pessoa de 30, de 40, que já passou anos, que já passou por vários e vários profissionais, que já tentou Ravena, que já tentou isso, que já fez intermitente e que já fez isso, e que já tomou Ozempic, Mounjaro e volta. E volta. Você pode tomar a medicação que for. Você vai chegar a palito. Você vai sair de 200 e você vai para 70. Ok. Mas se você não manter essas mudanças de hábitos, você vai voltar tudo. Tudo. Eu peguei o celular aqui, né? Porque você começou a falar e eu lembrei de uma frase que eu vi hoje, que é o seguinte, que o desafio do mundo moderno é você ter a mente de empresário, o corpo de atleta e a alma de artista. Porque hoje não sobretudo aqui nas redes sociais, que acaba sendo uma ferramenta muito importante, que pode ser usada da maneira correta ou da maneira incorreta, né? Isso. Mas e adoecendo muitas pessoas. Adoecendo muitas pessoas. Inclusive, o curioso, assim, só um parênteses, tem nada a ver com o nosso assunto. Eu conheço várias pessoas que vivem na internet e que usam quase nada o celular. Porque eles entenderam que eles não são produto. O produto é quem tá usando. Então, o cara vai lá, publica no computador, o celular, ele sabe que no momento que ele tá trabalhando, produzindo conteúdo, fica na gaveta, e ele não fica pegando, porque isso aqui é um ladrão de saúde impressionante. O próprio dono acho que do Instagram, né, não deixava o filho usar. Pois é, imagina. Então é algo que a gente tem que dizer assim e olhar, né, refletir na verdade. E infelizmente o crescimento do esporte está muito bacana, mas está sendo um crescimento sem base. As pessoas hoje estão imediatistas em tudo na vida, As pessoas querem ter sucesso profissional rápido, as pessoas querem ter saúde rápido, as pessoas querem tudo rápido. E as pessoas estão com esse ego, essa vaidade muito aflorada de uma forma... Dá para ter saúde rápido? Eu acho que a saúde é uma construção de passo a passo de cada dia. E a saúde, ela se derrama rapidamente. Você pode estar aqui agora no céu, você pode ir para o inferno rapidamente. Então a saúde é um piscar de olhos, acreditado, para morrer basta estar vivo. Né? Perfeito. Então eu acho que, como a gente falou, probabilidade, aquele assunto que você falou, tem pessoas que falam assim, meu tio lá do interior fuma, bebe, toma cachaça e já tá com 98 anos, eu digo, me diga 50 igual a ele, né? A gente tem que viver por probabilidade, por mais porcentagem. Exato. A probabilidade das pessoas que se cuidam é muito maior de ter uma vida mais saudável, com liberdade. Mas o que eu vejo hoje é isso aí, o crescimento, como eu estava falando aqui agora, estava até me perdendo. O crescimento do esporte está maravilhoso. Hoje você vê 300 milhões de pessoas correndo na rua, você vê 300 milhões de beach tênis, de quadras. Isso é maravilhoso. Mas o que a gente precisa ter é constância naquilo. As pessoas não estão tendo constância. Se tivesse tendo constância, hoje o país é obeso. São uma porcentagem de 3% a 2% da população mundial que é saudável, que se cuida, que é saudável não, que se cuida regularmente com esporte, com atividade física, com a vida equilibrada. É muito pouca gente para a população que tem. Então, a população é uma população obesa mesmo, é uma população doente de saúde. E hoje, a saúde mental está aumentando cada vez mais. Os consultórios psiquiátricos, os consultórios terapêuticos, atendimento tem.
E você atribui isso, por exemplo, o quanto você acha que está na conta disso aqui? Do celular? Muita coisa, é muitas comparações. Às vezes são comparações, às vezes são perguntas que você faz para você mesmo que infelizmente ainda você não tem a resposta. Mas isso te prejudica. Isso você se mantém o tempo todo adrenérgico, gerando uma quantidade de cortisol absurda, onde você só anda estressado. E quando você deita para dormir, você não dorme. Porque sua mente está pensando o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Isso você está se consumindo. Você não dorme bem. Você acorda de manhã e você ativa com procrastinação seus pensamentos. E isso filtra. E quando gera essa filtragem, o cérebro faz com que honre seus pensamentos. E sua vida começa a não ter sentido. E é uma merda mesmo. Então a primeira mudança é sua forma de pensar. Todo pensamento gera uma somatização do seu corpo. Pense de forma mais positiva. Olhe para você e diga, essa mudança depende de mim. Não depende do profissional de educação física. Não depende do nutricionista. O primeiro passo sou eu. O primeiro passo é sair dessa cadeira. O primeiro passo é eu dizer não para mim. E não entrar na síndrome da chuva, que está chovendo. Né? E as pessoas botam muita desculpa. O auto-boicote é o maior inimigo e amigo. Ele é o maior inimigo seu porque ele lhe tira da sua saúde. E é o melhor amigo que ele deixa na zona que você quer. Né? Ele fala para você, não vá não. E aí você, graças a Deus, continua dormindo. Mas ao mesmo tempo ele está te prejudicando. Sim. Então é um amigo e inimigo que anda o tempo todo do lado do auto-boicote. Então a gente tem que ter essa comunicação mental muito mais forte do que o auto-boicote. Sabe como é que faz isso? Gerando lógica para você. É você olhar para você e dizer assim, eu preciso mudar. O meu colesterol deu altamente alterado. Eu sou diabético. E meu cardiologista falou que a minha pressão não está legal. Eu tomo remédio de pressão já. Eu estou tomando todos os dias ansiolítico para dormir. Isso não é legal. Então você está começando a criar lógica para você. E você começa a buscar pesquisa mesmo, probabilidades. Vá aos médicos. Faça tudo de novo. E chegue para o médico e diga, doutor, eu estou saudável? O que é que você acha? Eu estou bem de saúde? Eu acho que o médico vai dizer, não, você precisa se cuidar. Ouça mais dentro do seu ecossistema as pessoas mais positivas. Normalmente sua mãe vai dizer, meu filho se cuide. Ou sua esposa. Ou então algum amigo seu. E comece a observar aquele que te bota para baixo. Porque aquele que te bota para baixo, normalmente é o que você mais fica. A gente às vezes impregna sem saber dentro de um ecossistema que está botando para baixo. É que eu digo, tem dois tipos de pessoas. A âncora e o balão. Aquela pessoa âncora que bota você para cima o tempo todo. Ou aquela pessoa que bota para baixo o tempo todo, só faz afundar. E o balão só faz subir. Eu costumo brincar que é aquela pessoa que você fala, para cada solução que você traz, ela tem 5 problemas para te dar, né? Isso. No trabalho, às vezes acontece. Não sei se você concorda, eu acho que o caminho não é 45 e 90 dias de ressignificação, isso é para você começar a gostar. Mas enquanto a gente está nesse plano existencial aqui, com essa carne aqui, a gente que tem que se cuidar. É aquela coisa, eu vou fazer 45 dias sem gostar, para ver se eu gosto. De 45 vou a 90. Vou me dar a chance de 45 isso, a 90. Mas é sem falta. Porque se eu faço 15 dias e eu viajo 2 semanas, eu volto pro zero. Exato. Eu tô o corpo precisa de um tempo para certas adaptações fisiológicas, parte ligamentar, muscular. O corpo tem que dizer, calma, isso é novo. Você possa ser que nesse processo gere uma lesão na própria caminhada. Você está me contando a minha história aí. Eu tive alunos que chegou no primeiro dia da assessoria, eu falo assim, ó, vai e volte no farol andando. Mas não é correndo. De corrida. Vai 500, volta 500. A pessoa chega e fala, minhas 2 canelas estão doendo. Claro, imagina se tivesse correndo. Ele estimulou musculaturas que não estavam sendo estimuladas, ele não andava. Não andava. Então, vai acontecer um processo desse que, infelizmente, ele volta para trás, trata, mas tem que ir de novo, persistência. Aí a pessoa fala assim, eu não gosto de correr nem de andar porque dói meu dois. Você está no processo de adaptação, calma, faz parte, né? Acho que todo movimento mecânico repetitivo gera estresse de movimento. Mas para isso que você se mantenha, você tem que ter o quê? Uma musculação, uma preparação física, para você se adaptar àquela mecânica de movimento. Você jogava ping-pong e movimento o tempo todo, se você não trabalhar
ombro, trapézio, deltóide, possa ser que você gere joelho, movimentação, jogadores de futebol. São treinos específicos, né? Mas a pessoa que é um sedentário, ele tem que entender que ele está em um processo que, para até ele, não é nem dizer gostar, até o corpo dele começar a se adaptar, é um processo que nada fácil presta, que vai ser duro para ele. Ele tem que aceitar isso, ele tem que aceitar isso. É muito mais difícil para ele, de verdade. Eu vou ser bem sincero assim, ó, essa pessoa que quer essa mudança, ele tem que fazer essa autoanálise com ele mesmo, com muita clareza e dizer, pedir até a Deus, me mantenha firme. E ele tem que viver durante, eu não sei se vai ser 6 meses, 8 meses, para ele dizer assim, ó, esse tempo que eu passei, o tanto de não que eu disse para milhões de pessoas, valeu a pena. E eu duvido a gente pegar um antes e depois e dizer, a partir de agora a escolha é sua. Se você apertar esse botão aqui, você volta para quem você era. E se você não apertar esse botão, você mantém quem você é. Ele não volta mais nunca. Eu nunca conheci um aluno meu e pessoas ao longo do meu meio que estava acima do peso e chegou embaixo e dizia assim, ó, minha vida tá pior do que era antes. Tudo que você falou aí, eu achei muito interessante porque me parece que existe uma fórmula secreta do sucesso, que é bem simples, só não é fácil, né? Que é a fórmula secreta do sucesso, que é exatamente o que o Rafael falou aqui, né? Ele falou muito sobre isso, que ele teve que dizer não para muitas pessoas, e que ele passou por um momento dentro do hospital que ele não tá mexendo as pernas dele. Ele, como educador físico, com 120 quilos, e ele falou, falou pro médico, não, mas meus exames estão bons. Ele falou, meu amigo, você tá se enganando. O médico virou pra ele, você é educador físico, que exemplo você tá dando? Você é um educador físico com 120 quilos e achando que você é uma pessoa saudável. E diz ele que foi a mensagem que ele tava esperando de Deus, pra falar assim, não, pô, peraí. E isso foi o gatilho para ele falar assim, não, vou mudar, e a partir daí ele fechou o olho, parou de olhar para trás e vem seguindo esse caminho. Eu falo assim também, algum momento da sua vida você foi saudável. Faz sentido o que eu tô falando? Claro. Algum momento da sua vida, com 16, com 17, você já se viu jogando bola, algum momento da sua vida você esteve bem, velho. Ou então você foi um obeso precocemente com 6 anos de idade até adulto. Mas normalmente as pessoas que são obesas é ao longo de uma pré-adolescência para um adulto que começa uma obesidade, né? Mas algum momento esse adolescente teve momentos saudáveis. Então feche os olhos. A gente só reconhece o que a gente conhece. Volte essa cena. Lá atrás. Volte você jogando bola. Volte você se você quer jogar ping-pong. Se veja de novo nas competições. Veja todo mundo falando, você é o cara, velho, parabéns. Se veja você subindo, botando o troféu. Se veja você fazendo gol, se veja você magrinho, se veja você vestindo 38, se veja você como você já foi. Quando você, de olho fechado, você vai gerar uma somatização nesse corpo positiva. Eu concordo. Aí quando você abrir os olhos, você olha pro espelho e veja como você tá. E aí você depois pega um papel, divide no 2 e bota positivo e negativo. Tudo na sua vida como era positivo quando você fazia, e hoje como você tá negativamente, sem você fazer nada. E você gera uma certa comparação. E você está começando a gerar, sabe o quê? Criar lógica para você. Para o seu cérebro aceite essa nova mudança. Ressignifique para você de 90 não ter que passar 6 meses. Tem gente que gera mudança, sabe quando? Aqui agora. Possa ser que o nosso amigo aqui, que está ouvindo do lado, acessou um ponto gatilho, não tô dando uns exemplos. Não, mas acessou um ponto gatilho. Ó, Felipe, diz ele que eu escolho os convidados pra ele. Fala, rapaz, toda vez que você traz o convidado aqui, me incomoda, entendeu? Então, possa ser que acesse essa pessoa e essa pessoa fale assim, ó, tudo que eu já tinha dentro de mim só foi agora, juntou, e é isso mesmo. E comece a partir dali. Então, essa mudança, quando eu falo, vem de você. Você é o grande responsável por essa casa, você é o grande responsável por esse corpo, né? Agora, isso que você falou de que coisas de grande valor sempre demandam muito esforço, né? Eu acredito muito nisso também. Não que eu acho que a gente deve entender que tudo na vida escolha. É escolha, claro. Tudo na vida é escolha, né? Mas existem caminhos que são melhores e que não precisam ser tão tortuosos. E isso eu acredito que nos relacionamentos, na própria prática da atividade física, buscando a saúde, na alimentação, nos negócios também, né? A gente vive um mundo hoje aí de muitas bets, jogo do tigrinho,
realmente construir negócios saudáveis dá trabalho, você acorda todo dia muito cedo para lá estar conduzindo seus alunos, não tem como apertar um botão e os seus alunos treinarem sozinhos lá, então tem coisas que exigem esforço realmente, né? E me parece, né, e aí vamos entrar agora no assunto aqui que eu acho muito legal, eu admiro muito a sua capacidade de enfrentar desafios que a maioria das pessoas falaria que é loucura, né? A maioria das pessoas falaria que é loucura, porque é o que você falou, né? A mente das pessoas vai conseguir reconhecer aquilo que elas conhecem. Porque quando ela ouve, ela já se imagina fazendo, né? Alguém fala assim, ó, Filipão, você vai correr 270 quilômetros. Tá doido. Aliás, diga uma... Eu já corri 21 quilômetros. E quando me falaram assim, vai correr 21, eu falei, você tá doido, correr 21 quilômetros. Quando você pega, aqui em Salvador, que é a orla extensa, é muito longe. Mas você vai treinando, você entende que aquilo ali é um caminho possível. E você, como você bem pontuou, né? Sua mente só reconhece aquilo que ela conhece. Como é que você acessou? Como é que você consegue? Você sabe quem é David Goggins? Sim, claro. Eu até ia brincar, é o David Goggins baiano aqui, né? Rafael Peralva. Porque esses desafios, eu acho que eles... me parece que é algo comum a pessoas que são constantes, obstinadas, que têm um foco na disciplina muito grande, né? Como é que você consegue encarar um desafio? Porque a preparação é muito extenuante. O que vem à sua mente para falar assim, não, eu vou fazer esse desafio aqui e para mim não existe obstáculo? Vamos abrir a cabeça de Rafael Peralva aqui. Como você comentou, assim, as pessoas quando ficam sabendo, falam, isso é loucura, porque se vê, não se vê fazendo, né? Mas essa semente foi plantada lá atrás, em 2001, e eu criei uma base. Não é da noite para o dia. São 24 anos. Né? Isso não é dizer assim, o cara começou agora e fez ontem. Não está saindo de uma obesidade para fazer. É um processo que gerou isso há muitos e muitos anos. E hoje eu sou muito grato ao meu treinador, né, meu antigo treinador, que me fez como uma base maravilhosa, que é o professor Marcelo Afonso. E eu fiquei durante muitos anos fazendo prova curtas e perguntava para ele quando é que eu ia fazer. Ele falava que eu tinha que ganhar mais velocidade, maturidade, e me segurava nas provas longas. E hoje eu entendo. Eu ganhei velocidade, eu ganhei maturidade, eu ganhei uma base bem feita. Então, quando eu comecei a fazer as provas de longa, eu já tinha uma base mais de velocidade, eu já tinha uma maturidade em ritmo competitivo. Então, eu já tinha um life a mais. Então, eu só fiz isso cada vez mais. Cresceu o volume, aumentando cada vez e gerando sentido para mim. Eu me visualizei correndo em Aracaju. Quando eu fiz o bate-volta, então eu me visualizo naquele processo. Como é que foi? Para quem não sabe, como é que foi esse desafio que você criou? E foi bem no meio da pandemia, né? Foi bem no meio da pandemia, a gente conversando, eu e um amigo meu chamado Dimitri, ele tinha voltado de Portugal, na verdade, e aí eu falei para ele que a gente iria fazer e ele concordou, eu dei essa ideia pra gente arrecadar cada 1 quilômetro uma cesta básica. Foi no auge da pandemia, vários pais de família um processo de necessidade mesmo. Eu fui um dos que eu tive que fechar meu apartamento e com meus 2 filhos e minha esposa para a casa de meu sogro, porque praticamente a minha assessoria faliu, eu só não tive trabalho, eu sou 100% autônomo. Comecei a trabalhar online e eu falei, não, eu quero ajudar pessoas no que eu sei fazer. Eu sei fazer correr. Foi um pouquinho de loucura também, de desespero. Eu acho que foi um vazio muito grande que eu estava passando também. E foi a forma que eu encontrei para tampar esse buraco. Fazendo o que eu gosto. Então, é o que eu digo, é a síndrome do muito também, né? É a doença do muito. Mas é um muito com segurança, com responsabilidade. Não foi sair igual Forrest Gump andando pelo meio da rua. Tem uma estrutura, tem uma equipe que vai junto comigo, que me dá todo o suporte. E o mais interessante disso é que eu sempre falo, nos meus desafios, que eu aprendi isso com o Jordan Campos no curso de TTS, é transformar a dor por amor. É você transformar a dor por amor. A dor te dá um prazer? Sintoma, né? A dor é uma sensação, um sintoma que você está sentindo. A dor é algo mais fisiológico, mas isso se controla com seu mente. Mas essa dor física com seu cérebro. Alimenta? Muito. Porque quando eu sempre brinco assim, enquanto tá sentindo nada, tá tudo fácil. Mas quando começa a sentir as coisas fisiológicas e mentais, o processo do aperto de mente, é hora que separa de homem e de menino. E para mim, é o melhor momento. Eu vi hoje no seu Instagram um vídeo lá que o cara tá falando assim, pace, o que é pace? Pace é o tempo que você demora para desistir do próximo quilômetro. Mas é uma luta mental ali o tempo todo, né? É uma luta mental. E eu acho que a sensação de sair do desafio, falar assim, pô, eu consegui. E o que me alimenta nesse desafio é comigo mesmo. Eu digo pra mim que todos os meus desafios hoje é terapia. Eu quero me conhecer. Eu quero saber o meu limite. Eu quero ver na hora que o bicho pegar aquele palavra. Quando o bicho pega, como é que eu vou sair daquela situação? Eu tenho 2 opções. Ou luta ou fuga.
ou eu entro no carro e desisto, é uma fuga, um auto-boicote, e quando der 15 minutos eu vou me arrepender. Eu vou entrar numa frustração, ressaca moral, eu vou dizer, eu sou um merda. Aí seu cérebro já visualiza Ou então também, eu né, luto. esse momento. E aí quando entra essa questão da luta, é a que eu transformo a dor por amor. Tá doendo muito tudo, eu já tô há tantas horas, eu fiz agora um dos desafios que para mim foi o mais, assim, marcante mental mesmo, foi Salvador Aracaju, bate e volta sem parar de bicicleta, 641 quilômetros. Então, no momento da dificuldade, é que eu falei, ou é luta ou é fuga, eu vou pra luta. Então, o que é que eu associo? As pessoas que eu mais amo na minha vida. Então, na hora que tá doendo, eu visualizo perfeitamente o rosto da minha filha, o rosto do meu filho, a minha esposa, a minha família, a minha mãe. Eu volto aos momentos maravilhosos. A dificuldade que minha mãe teve, né, para me dar uma educação maravilhosa. Tudo que minha esposa faz por mim, para manter minha família bacana, os meus filhos. Então, a gente só reconhece, como eu te falei, que a gente conhece. Então, eu boto perfeitamente, pedalando, todo mundo aqui no meu pensamento. Eu vejo eles olhando para mim. E eu começo a falar que a minha capacidade está ali absurda. Eu não vou decepcionar nenhum de vocês. Eu sou forte, muito forte. Como é bom ser forte. E entra o meu processo, o meu diálogo interno. E aí a resiliência por cima de coisa. E aí eu, na mesma hora, o meu cérebro limpa tudo. E eu começo a dizer assim, é uma mágica? Não. É como uma comunicação mental totalmente do que você está sentindo. Ao contrário. Trazendo para esse cara que tá em casa, que quer essa mudança. Talvez seja um exercício interessante, né? A gente tá falando aqui de um desafio, que é um desafio, obviamente, que para esmagadora maioria das pessoas seria impensável, mas pensando no cara que só precisa ir pra academia, fazer os 30 minutos de esteira dele, bote como desafio. Fazer os 3 de peito, 2 de tríceps. Pense na sua família. Mas vá, pense na sua família. Bacana. Eu gosto sempre de fazer esses links, né? Essas metáforazinhas assim, apelação. Isso é apelar. Se veja as pessoas que você ama e você fala assim, pô, todo esse trabalho que você tem ao longo da sua vida, que você acorda tudo, é bom, né, velho, viver, tá? Então a sua família tá com você. Então, na hora dos piores momentos da minha vida, o que me ancora, o que me fortalece é pensar nos meus filhos. Então, é transformar a dor por amor mesmo. É o que faz sentido na minha vida hoje. É a minha família, né? É a minha família. E a minha saúde. O meu plano daqui. Como eu te comentei, eu quero estar vivo. Eu quero servir o ser humano. Uma das coisas que me alimenta é servir o ser humano de alguma forma. E a única coisa que eu tenho em troca é o valor do meu serviço. Mais nada. E eu quero apenas respeito e confiança do meu trabalho. E que você acredite. Pode ter certeza que você vai ter uma pessoa que vai mandar uma energia maravilhosa para você para essa mudança. Pô, já tô querendo ir pra casa agora treinar. Quando as pessoas vão conversar comigo, Rafa, quero fazer um personal, isso, aquilo, ok. Aí eu gosto de brincar e falar assim, ó, você não tá contratando um personal para montar treino, você tá matando um ser humano que tá indo com a energia para passar para você positivamente para que você seja melhor. Eu acredito muito em energia. Então eu não tô indo lá apenas para o sistema de que você me paga, eu tô olhando para o relógio que bate 1 hora, eu tenho que ir embora. Eu tô atrás do seu resultado. O seu resultado é o meu resultado. A sua vitória é a minha vitória. Profissionalmente, eu quero bater no meu peito e dizer que eu lhe tirei de 200 quilos e botei para 70, que eu mudei os seus hábitos, que eu resolvi vários processos da sua família de melhorar, de você como pai. Então, isso me alimenta, né? Isso me alimenta, uma das coisas que me alimenta. E voltando para os desafios, eu acho que se todos nós, seres humanos, não precisa criar um desafio filantrópico para arrecadar, para doar nada para ninguém, mas cria um desafio para você. Nosso colega ele poderia dizer assim que a partir de agora, não é botar data segunda-feira é algo passado já. Diga, a partir de 4 horas de relógio eu vou para casa, daqui a 2 horas eu vou botar o tênis e vou subir e descer o lance da minha escada 10 vezes, que eu moro no 10º andar. Eu vou dar uma caminhada de 15 minutos. Você já está iniciando o processo, você está começando a... Você vai chegar em casa, você vai olhar pro tênis, o tênis vai morder você. Você vai botar a roupa de atividade física, você vai dizer, não vá. Não vá. A voz interna vai ficar, não vá. Não vá. Seu dia foi cansativo, você não vá. Aí vem milhões de coisas. Isso é o cérebro acionando quem é você.
É por isso que eu gosto de treinar de você? manhã, sabia? Quem é Porque você? eu acho que quando você treina de manhã, você tem menos desculpa para dar. Eu prefiro não correr o risco de... Então, eu particularmente gosto de treinar de manhã cedo, porque a mente, quando dá um horário desse assim mesmo, fala, pô, não consegui treinar de manhã, vou treinar de noite. Aí é isso aí, o tênis morde, aí a mente fala, pô, mas foi tão cansativo hoje. A paciência que essa pessoa Exato. precisa ter com ela mesmo, assim, Exato. de dizer assim, fechar os olhos, não, mas eu preciso ir, eu tenho um tempão, eu quero mudar, eu vou sair de casa agora. Ou então, você não tem essa capacidade, busque um profissional. Eu digo que saúde é investimento. Exato. Nunca questione algo que seja para a sua saúde. Porque se você questiona, você pichicha, você fica naquela remoência, acredite, você não quer essa mudança. Eu sempre falo, saúde é investimento. Saúde é investimento. Se você tiver que acreditar num profissional, que uma consulta dele seja, cara, faça esse investimento. Se você procurar um profissional de educação física e dizer, não questione, ele está cuidando da sua saúde, dessa casa sua, do seu corpo. O que eu acho impressionante é que a gente compra nas coisas materiais caríssimas, mas a gente não valoriza a nossa saúde. A gente viaja para tudo que é lugar e compra roupas, relógios, isso, aquilo, troca de carro, tudo se desnecessário. A gente só tem um braço para botar no relógio. A gente tem 10 relógios em casa. A gente tem 10 carros. Isso é desnecessário. Isso já estou no processo de ganância. É de ter muito. Esquece o seu ser. Não tem para onde correr. A gente não pode ter essa conexão. Se sua saúde estiver perfeitamente, estiver batendo tudo ok, continue no processo da ganância que seja. Mas provavelmente, normalmente, a experiência que eu tenho ao longo da minha vida foi trabalhar com pessoas que têm uma condição bacana, mas eu o tempo todo está tendo que trabalhar essa saúde, porque ao longo da vida tá assim. A gente precisa manter um pilar, não é virar um atleta profissional, não é ser o melhor do mundo, nem o mais rápido. É você fazer, como eu te falei, exames de taxas, bacana, imagem bacana, o médico bater no seu peito e dizer, você é um cara saudável. Você é um cara saudável. E isso, para mim, é uma das maiores riquezas. Então, se você construiu a sua saúde, os seus filhos nasceram com saúde, você tem um trabalho, você tem um lar e você tem um alimento, agradeça todos os dias a Deus. Você é um cara privilegiado e milionário. E acordar todo dia de manhã, né? Às vezes a gente só valoriza, quer dizer, isso é uma frase muito batida, mas a gente só valoriza quando a gente perde, né? Ou então assim, quando perde, né? Quando coisas perde, tão fala, simples, né? Deus. Pois é. Ou então quando a gente tá para fechar um contrato, a gente gasta aquela energia toda para a coisa acontecer. Toda. Mas a gente não gasta a nossa energia com a nossa saúde. É impressionante. Mas tem um lado bom da coisa. Quando a pessoa ressignifica, a pessoa gera constância, a pessoa passa pelo período que eu possa ser até mais de 90 e ele vê essa mudança, ele fica viciado, ele não volta mais nunca. Fica viciado mesmo. Eu conheço atletas que iniciaram, hoje são atletas amadores, não são atletas profissionais, não vivem disso, que começou acima dos 40 anos de idade. Eu tenho uma aluna minha que ela começou depois da morte da mãe com 43 anos de idade e hoje ela é ultramaratonista aos 65 anos de idade. Então, não existe idade para mudança. Você concorda comigo? Concordo. Que não existe idade para mudança? Meu pai começou a malhar com 78 anos. Hoje, né? Ele não mora mais aqui em Salvador, mas ele estava aqui. Deve fazer muito sentido para ele, né? Eu acho que caramba, ele estava todo orgulhoso. Ele chegou e mostrou o MOOC dele. Aqui, meu filho, 3 meses de academia. E realmente. Consequentemente, você sempre caminhou, mas não. Com você, assim, mexe com a sua autoestima, mexe com sua autoestima, mexe com o seu casamento, mexe com seus filhos. Exato. Mexe com a sua disposição, né? Com a sua disposição. Então eu acho que esse olhar para a saúde tem que ser algo egoísta. Mas esse egoísmo, você olhando para esse umbigo, é você com você. Você não está prejudicando ninguém. Você não está prejudicando ninguém. No próprio avião, né? A aeromoça fala o quê? Né? Em caso de descompressão da cabine, primeiro você tem que se ajudar. Você não consegue ajudar ninguém. Mas isso eu falo para todo mundo. Às vezes tem pessoas que... Alguns comentários que eu fazia... você não é um pouco egoísta que você fala direto nas suas lives em relação a primeiro eu. Claro! Porque tem que ser primeiro eu. Como é que meus filhos são pequenos, eu preciso trabalhar para poder sustentar os meus filhos. Eu preciso dar um valor educacional como um financeiro também. Um exemplo também. Então, um exemplo de uma coisa chamada neurônio espelho repetição de padrão. Meu filho tem que me ver saudável, eu quero que ele me veja saudável. Eu prego dentro da minha casa saúde e bem-estar. Eu não prego celular nem obesidade, eu não prego coisas que eu não acredito. Eu não vou pregar isso nunca. Eu não vou por efeito manada. Eu jamais. Eu vou ficar como eu fui educado, a educação antiga. Eu fico triste hoje quando eu vejo que as crianças não brincam mais.
Hoje você olha eu gosto de brincar assim, para frente da canela da criança nativa, não tem uma canela roxa. Não tem mais uma ferida no dedo daquele estopão que ele chegava em... Não existe mais isso. Não tem mais lazer. Os playgrounds hoje não tá tendo essa movimentação. As próprias escolas hoje estão mandando estudar através do tablet, internet. Acabou as leituras, não faz mais conta. Sabe uma curiosidade? Então eu acho que a evolução para a questão do ter financeiramente está crescendo para todo que é lado. Mas as pessoas estão esquecendo que a saúde mental está adoecendo junto. E não vai adiantar nada essa riqueza, essa conquista material, se você não está legal. Então esse equilíbrio tem que estar o tempo todo. Tem que estar o tempo todo. Você falou um negócio, é uma curiosidade. E aí, já na minha área, né? Alguns colegas que são donos de escritório de advocacia reclamando que os estagiários não sabem mexer no computador. Porque perceba, acho que a nossa geração ela se digitalizou com aqueles computador 486 e tal. Digitar, né? E a galera só sabe usar o celular. Não sabe usar nem um teclado de computador. Pra você ver que a coisa ficou num nível, né, em que, além de, obviamente, não haver mais brincadeira em playground, como você pontuou aí, que pra mim a gente vai ter uma pandemia aí de pessoas extremamente alienadas na próxima década. Pessoas adultas. A minha grande preocupação pela questão dos meus 2 filhos, por mais que a gente empregue um valor que você acredita, você está sendo uma porcentagem muito pequena. E tudo lhe empurra para isso, né? Por exemplo, você tem que ter um Instagram da sua assessoria. Eu tenho que ter um Instagram do meu escritório, o meu pessoal. Porque se não tiver, eu não consigo impulsionar meu negócio. Obrigado. Né? Eu converso às vezes com alguns profissionais que são mais velhos de idade do que eu. Fala assim, rapaz, caiu profissionalmente. Hoje os cientistas, às vezes as pessoas estão com uma certa dificuldade para esse mercado que está entrando novo agora. Está com certa dificuldade. E as pessoas não se conectaram mesmo, não sabem fazer. Não se vê. Eu, particularmente, sou um dos. Eu não sou... Infelizmente, eu tenho uma empresa que trabalha para minha assessoria, mas Rafael Peralva, já perdi muitos projetos, muitos contratos de apoiadores, porque eu não me conecto. Eu não me conecto. É uma coisa minha. Para isso eu tinha que trabalhar, eu tinha que treinar, eu tinha que me educar, alguém tinha que me ensinar. E voltando a essa área do celular da tela, hoje eu sou um dos pregadores e eu converso com todos os pais que têm filho, não sei se vocês têm filho, eu digo para todos, tirem de vez o celular dos seus filhos. Tirem de vez o celular dos seus filhos. Se você hoje, porque a gente não observa, hoje eu observo, eu gosto de estudar o ser humano nos locais. Então eu chego na praça de alimentação, no shopping, eu vou e sento e fico observando na mesa ali. E eu faço comparações, eu educo meu filho mostrando as outras educações. Eu explico para ela, olha aquela mesa, filha, tem 2 crianças igual a vocês, o pai e a mãe. As 2 crianças têm um tablet na frente e não se comunica nada, tá vivendo igual um robô. Não existe interação. Observe, filha. Agora vamos para a fila do McDonald's e vamos ver como é que tá. De 20 que tá na fila, 18 estão entrando no processo de obesidade. E aí você começa a ver e observar várias coisas erradas do que eu acho, né? Crianças que estão gerando um comportamento autista, não é, mas é um comportamento autista, TDAH totalmente avançado, gerando demência, falta de imaginação, criação. Criança precisa cair para levantar. Então, se você tem um filho, bote o filho no esporte. Se ele não quiser, obrigue. Você é o dono, você ainda é responsável por ele. Eu não quero fazer isso, vai ter que fazer, porque é importante. Primeiro, esporte, natação, por questão de sobrevivência. Sobrevivência. Hoje todo mundo vai para casa de praia, tem uma piscina, tem uma praia, então seu filho precisa, recém-nascido, aprender a nadar. Aprender a nadar por sobrevivência. E depois ele tem que experimentar. Ele precisa de gostar de algum. Você tem que olhar no olho dele. Você gosta de qual? Porque o que você gosta, você vai ter que fazer. Muito bem feito. Porque a criança ainda não sabe o que é certo e errado. E você, quando sabe que o esporte é algo maravilhoso, e você acrescentando, agregando isso para o seu filho, ele vai ter uma resposta boa. Vai demorar um pouco mais, porque ele não tem essa consciência. Mas vai chegar uma hora que a criança vai ficar focada. Olha, eu acho que o esporte... Então, tira a tela do celular, pai. Pai, tira a tela do celular. Ah, Rafa, ela só usa meia hora por dia. Ela se alimenta meia hora por dia. Ela está alimentando com apenas dopamina. É o que eu falo. Me fala então, pai, um benefício
positivo que não seja dopamina e serotonina que o celular traz para o seu filho. De positivamente. O que é que o celular traz para o seu filho? Me fale agora. Para você eu sei, pai e mãe. Para você eu sei o que faz. Comodidade. Comodidade. É fácil você também deitar na cama e ficar no celular e seus filhos no celular. Aí volta aquilo que você falou no começo, né? Tudo que é bom dá trabalho de ser construído. Isso são repetições de padrão. O menino vai crescer, vai virar um adulto. Vai virar um adulto. A gente pode ter muitos processos nessa criança adulta, né? Então, eu acho que se você ama o seu filho muito, é o maior amor da sua vida. Você teve celular criança? Eu tinha a revistinha da Turma da Mônica. Mas não tinha celular na época e não existia isso. Mas hoje a criança tem que ter para poder interagir. Então, os meus filhos vai ser diferente de todos. Os meus filhos vai ser diferente de todos. E quando eu vou numa escola, eu sempre falei, se sofrer bullying porque não tem celular, porque possa ser que brinque, vou ter que tirar da escola. E hoje, graças a Deus, meus filhos têm o mesmo olhar crítico do que eu, porque quando eles saem pra brincar, porra, pai, todo mundo no celular. Ninguém brinca. E quando bota pra brincar, você percebe a lateralidade, equilíbrio, força, percepção, cardiorrespiratório, muito mais aflorado. Tem criança de 10 anos que não sabe pular. E o legal é que o esporte deixa, né? Correr. Tem um legado do esporte, do esporte começo educa. Da vida. Esporte educa, pai. Esporte educa. E o legal, assim, se seu filho ele foi submetido ao esporte no começo da vida, por mais que ele passe ali faculdade, algum momento que ele pare, mas quando ele volta... foi plantada. E eu digo isso porque eu me vejo nessa posição. Eu era muito tímido a partir dos 9 anos de idade. Eu era aquela criança gordinha, resenheira. Depois eu fiquei muito tímido, porque eu comecei a ter um pouco de vergonha do meu corpo. E aí quando eu entrei no tênis, eu sempre fui muito bom de esporte, então eu era o cara no baba, eu era o melhor do baba. Mesmo gordinho, eu era aquele cara do baba que resolvia o baba. E aí meu pai foi jogador profissional de futebol. E eu chego pro meu pai e falo assim, pai, lá na minha escola tem ping-pong. E eu fiquei sabendo que tem um professor de ping-pong aqui. Ele falou, ping-pong, meu filho. Tem gimnasio, isso não é esporte. E aí eu insisti, no começo ele não queria. Eu dou graças a Deus que ele deixou. Porque mudou minha vida. Porque assim, eu saí de uma pessoa que não tinha autoconfiança para virar uma pessoa que aprendeu a lidar com as derrotas. Interação. Socialização. Comunicação. A ponto de depois eu ter tido, com menos de 18 anos, 2 academias de tênis de mesa. Então eu ajudava as outras pessoas que queriam aprender o esporte. Depois fui professor de um projeto social no interior que eu uma vez por mês eu ia até lá e lidava com 50 crianças. E pô, era um negócio tão gratificante. E quando eu parei o esporte, eu saí de uma rotina de 4 horas de treino por dia para 4 horas sentada na cadeira de faculdade e depois mais 4 horas sentado na cadeira de estágio. Aí que eu ganhei peso pra caramba. Mas quando a mentalidade de atleta ainda estava ali. Quando eu resolvi voltar, eu tive meus altos e baixos aí, eu ainda voltei e consegui me reposicionar no esporte. Com certeza. E você falou muito aqui sobre o lance de entender, achar uma lógica dentro da sua mente para poder buscar o seu resultado, né? Eu passei por tudo que você falou aí, você vê que é muito legal o que você falou, e é verdade. Eu tenho uma filha de 2 anos e meio e esse ano ela passou assim por 2 quadros de internação e todo mundo lá em casa, eu e minha esposa também ficando doente junto com ela. Eu falei, pô, não ficava doente. Por que eu tô ficando doente assim? Os maiores sugadores de energia, as pessoas mais próximas da pois gente. Foi sua filha adoecer e você adoeceu. E eu comecei também. a ficar doente também. E aí, a gente começou a ficar muito preocupado, porque ela tava ficando tão internada e tal. E aí fui investigar. Meus exames estavam horríveis, né? E aí, Rafael Perrone, que eu comentei contigo, eu tenho feito acompanhamento com ele. E tem sido um processo de constância. Eu não vou ser perfeito nesse processo, mas eu vou ser o mais constante possível. Não vou focar no resultado, vou focar no que eu preciso fazer. E toda vez que eu me vejo numa posição de, porra, hoje eu não vou, é isso aí. Pô, eu tenho mentalizado realmente assim, poxa, eu quero que minha filha tenha um exemplo de pessoa saudável em casa. Eu não quero que minha filha, ela, mesmo nos finais de semana, não me veja caindo no chão porque eu tô comendo água, bebendo muito. Eu quero que ela me veja fazendo um desafio, por exemplo, uma maratona, que é algo que eu ainda quero fazer na minha vida. Não que seja algo constante, mas eu quero um dia poder falar assim, pô, eu fui lá e fiz. Se realizar. Me realizar. E eu quero voltar pro tênis de mesa. E no começo do ano, pra você ver, eu nunca machuquei. No começo do ano eu tive 2 lesões. Uma, jogando squash, que eu substituí o tênis de mesa pelo squash.
eu tive uma síndrome da pedrada, né? Eu abri 15 centímetros da minha panturrilha. E isso pra mim foi um momento assim foi muito dolorido mentalmente pra mim, porque eu nunca tive limitação física. E aí a conta começou a chegar das minhas escolhas, né? O projeto do meu corpo já não comporta o atleta que tem dentro da minha cabeça e eu fazendo as mesmas coisas. E aí, quando eu tava melhorando dessa lesão, eu tive um entorse no pé. Então foi Deus também mandando notícia, meu amigo, seguinte, ou você resolve agora realmente perder peso, mudar seus hábitos, porque você tá com seus índices horríveis. Exatamente. Então assim, tem 90 dias que eu não consumo álcool, o doce eu consegui durante muito tempo ingerir zero. De vez em quando hoje eu me dou ao luxo. Você precisa se dar esse luxo até para você não entrar no processo de paranoia. Exato. De ficar tudo. Exato. Não pode. Tem que ser sofrimento, tem que ser uma coisa. Tem que ser uma coisa saudável. Exato. Tem que estar fazendo sentido. Então, às vezes, você olhar para um negócio e não. Vá. Exato. Mas com muita clareza, você não vai fazer isso durante segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Exato. Várias refeições ruins, né? O dia inteiro fazendo isso. Mas a gente precisa dar esse. Mas esse susto, né? Você vê que esse susto que você falou, às vezes, se não vai no amor, vai na dor, né? Eu tô indo na dor. Assim, ó, não tem sido rápido, mas, 3 meses aí, já foram 6 quilos. Tem dia que essa semana eu malhei 4 vezes meio-dia, eu odeio malhar meio-dia. Não consegui de manhã, fui meio-dia. Vai a hora que dá. A hora que dá, né? Então, assim, realmente, tudo que você falou aí, quem tá em dúvida, pode anotar. E pode ter certeza que cada dia feito de atividade física é cada dia que você tá ganhando saúde. Com certeza. Cada dia feito que você se cuida, eu gosto de botar assim, ó, quanto mais eu me cuido, eu ganho mais um ano de vida. Perfeito. Quanto mais eu me cuido, eu vou ganhar mais um ano de vida, né? Então eu tenho muita fé que a gente tem, não é nem fé, mas eu tenho muita convicção e muita certeza que o esporte, o movimento, a atividade física, independente da modalidade esportiva, tem que estar na sua vida, como respirar, como comer, como trabalhar, como é obrigação, mas é obrigação. Eu acho que todos os pais e mães deveriam ter isso dentro de casa. Todas as crianças, eu acho que tinha que ser uma coisa do sistema, obrigar. A educação toda física, criança, né? Antigamente era a galera gostava. Hoje a gente toda criança precisa fazer esporte, toda criança precisa socializar no esporte, toda criança precisa perder. Criança precisa perder na criança. Para isso gerar uma força nele. Criança que não perde, que não ouve não, que não cai, a probabilidade de virar um adolescente doente, um adulto fraco, frágil, né? Que esse cordão umbilical ainda tá ligado aos pais. A nossa geração tá falando assim, essa geração nova é fraca. É culpa de quem? A gente tem falado muito com certeza, né? Mas a gestação é a mesma, o mundo mudou, mas a gestação, a gravidez é igual, os valores educacionais, quem faz é casa, é pai, mãe, meios, aonde você anda. Você acha mesmo uma criança de 3 anos de idade tem que ter um celular de quê, rapaz? Pra quê? Me fala o que é que TikTok presta pra uma criança, um jovem, pra quê? O que é que aquelas dancinhas vai influenciar o quê na vida dela? Ela tá se iludindo, ela tá criando uma certa... O processo dela, até sexual, tá sendo aflorado. Tá sendo aflorado, não tem controle. Por isso que você tá vendo hoje aí uma liberdade, não, uma libertinagem o que tá acontecendo. É ou não é? Com gênero, com milhões de loucuras, não existe isso, gente. Isso é algum vazio. Isso são valores de pai e mãe, educações péssimas. Me perdoe, mas educações péssimas. Pais e mães que não eram para ser pais e mães. Me perdoe, mas é meu ponto de vista. Claro. É o meu ponto de vista. Então, hoje eu sou grato à minha mãe, ao meu pai, da forma que eu fui educado, das palmas que eu tomei, dos bolos que eu tomei, dos castigos verdadeiros que eu tomei. Hoje, se você me perguntar, você prefere uma criança com um celular ou 1 hora de frente para a parede, ou de 1 hora de frente para a parede, sabe por quê? Ele vai obrigar a fazer ele pensar. E agora? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou pensar? Meu Deus do céu, e agora? Ele não vai ficar com a mente parada. Ele vai ter que pensar, vai gerar uma frustração, uma indignação. Deixa passar. No celular, 1 hora vai estar dando o quê? Postura acentuada, gerando uma cifose. Hoje as crianças de 13 anos de idade, se você parar para analisar no shopping, todas elas estão corcundas. As crianças estão corcundas porque está perdendo a parte de mobilidade.
Criança não anda mais descalço, criança não cai no chão. Criança não sabe correr. Se você pegar as crianças hoje, 20 meninos e faz, todo mundo corre no campo. É uma coisa natural desde o momento do primórdio lá atrás, dos homens de pedra lá atrás, a evolução humana. As crianças estão se deformando, não sabem correr. Na fase de que o corpo está em transformação, em construção óssea ligamentar, as crianças estão ficando atrofiadas. Hoje jovens tomam remédio achando normal. Pai, meu filho toma ansiolítico. Mãe, pai, você está achando isso normal? Psicólogo, um embolo de criança? Não! Seu filho nasceu com TDAH altamente avançado, um grau de autismo, uma síndrome de Down que tem que ter um acompanhamento. Seu filho nasceu normal, dê graças a Deus. Ele não precisa de acompanhamento, ele precisa de educação verdadeira. Ele precisa de que o pai e a mãe estejam com ele. Ele não tem. Não tem que me fazer. Se antigamente você foi criado de uma forma totalmente... Você está vivo hoje. Você está vivo hoje. As coisas mudaram, mas a educação, o valor não pode mudar para errado, não, gente. A educação não pode mudar. E está mudando para errado. E o esporte... Eu acho um absurdo. Um absurdo. Quando a gente às vezes se conecta e perde com aquele tempo no Instagram e você vê várias criancinhas, velho, de uma forma obscena, se mexendo, dançando umas coisinhas assim, desnecessária. Tá potencializando algo que não é para ser vivido agora. Isso é o meu ponto de vista. Criança tem que descer pro playground, tem que ir pra rua. Mas é perigoso, então vá com ela. Vá numa praia. Hoje, você não vê. Você não vê aquela, né? Você não vê mais hoje uma raia no céu, nem nos bairros periféricos. Você andava em Salvador, era, né, raia bocado nas comunidades. Você não vê nem o pessoal da comunidade hoje, é todo mundo conectado 24 horas com o celular. Vivendo de uma aparência que não existe. Criando uma mentira dentro de você e fazendo com que essa mentira se torne verdade, mas não é verdade. Qual é o processo que vai acontecer? Frustração. Por isso que a gente precisava, né, de políticas públicas e também privadas, né? O estímulo ao esporte, eu acho que ele resolve muito desse problema. E a própria escola mesmo, acrescentar mais, não chegar e botar uma modalidade esportiva e mandar pagar. Ó, tem judô aqui na escola, mas é tanto a mais. É botar, valorizar mais a educação física escolar, dar mais força ao professor, mais autonomia para o professor ter pulso na sua educação. Hoje os professores trabalham em ovos, principalmente quem trabalha com a educação infantil. Porque tudo hoje é dedo, processo judicial, aí não pode isso, não pode aquilo. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Vamos olhar um pouco como a gente foi criado, como nossos pais criaram a gente, vai continuar. Pega o pessoal da maioridade, sua avó, e converse com ela e pergunte a ela o que é que ela está achando desse mundo de hoje. Principalmente dos jovens e das crianças, se ela está achando tudo natural. E pergunta, minha avó era assim com sua filha? Minha mãe, totalmente oposto. Mas mudou tudo? Não, mas valor educacional é algo que tem que ser construído de forma positiva. Você está educando, você está vendo que o seu filho está se mutilando, que o seu filho está dentro de um quarto trancado, com várias telas, jogando Xbox, PlayStation, ou tela, conexão. Hoje você tem jogos que jogam com gente do mundo inteiro. E a pessoa passa madrugadas e madrugadas. Aí o menino começa a adoecer por várias coisas e o pai faz o quê? Compra uma poltrona dessa. Deixa o quarto todo climatizado. Bota um ar... E ainda bota uma campainha para apertar o botão para a empregada vir para trazer água. E ele trancou ali o mundo dele. 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, os jovens jogando. Você tem muito adolescente lá na sua assessoria hoje? Tem. O público mais jovem está indo bastante. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma jovem de 18 anos de idade, 19, dizendo que vai fazer uma maratona. Eu vi que bacana. Lá na sua escola tem 10 igual você, ela fala nenhum. Eu fiz. Se valorize. E seja grata a você mesmo, bata no seu peito e digo, parabéns para mim. Você está no caminho certo. Você pode ser a diferente de todas, mas você está no caminho certo. Como diz Bob Marley, vocês dão risada de mim porque eu sou diferente, eu dou risada de vocês que vocês são todos iguais. E tá sendo isso. Tá sendo isso. Se o celular estiver trazendo saúde, o celular só traz obesidade, o celular só traz... Se eu estivesse trazendo várias coisas, eu estivesse observando isso, e eu tiver amigos que falam, aumentou,
Conversa com a turma da psicologia, da terapia e psiquiatria. Como é que tá os atendimentos agora? Procura saber como é que tá o índice de suicídio de jovens e de adultos, como aumentou. Esses dias eu comecei a praticar beach tennis agora e eu fui treinar num lugar diferente, eu achei muito legal. Porque tinha uma quadra que tinham 4 meninos lá, devia ter entre 10 e 11 anos. Os moleques jogavam pra caramba. Aí eu fiquei pensando assim, pô, que legal. Que legal. E eu confesso que eu até me assustei, porque Era tinha uma galera de 30 pra cima. 50 desses, pois é, né, mas hoje, eu me assustei que tinham 4. Eu falei, poxa, tem 4. 50, 60, porque todo mundo hoje tá com seus filhos. Pois é. Tá crescendo. O mundo tá crescendo. Era pra estar numa quadra dessa 50 meninos. Pois é. Porque na nossa época a gente não tinha estrutura, não. Era 50 meninos na rua, jogando bola, amendoeira, manga, guerra disso, guerra daquilo, é garrafão, é chuta-lata e tinha. Cadê esses meninos? Sabe onde esses meninos estão? Dentro dos seus quartos. Dentro dos seus quartos. Eu acho um absurdo quando eu vou pra uma casa de praia de alguém, que eu sou convidado, vou passar um final de semana, e eu chego lá, o dia lindo, maravilhoso, com milhões de coisas que pessoas não têm, e a pessoa tá lá no celular, trancado, brinca e diz assim, não, tá frio a água, tá muito sol. As crianças os jovens hoje estão com processo de vitamina D baixíssimo. Claro. Bronzeado do quarto, né? Bronzeado do quarto. Então isso é um assunto que sempre quando eu estou conversando em mesas, em saídas, em viagens, eu gosto de abordar. Mas para o pai mesmo, gerar essa interrogação e procurar saber. Ou eu vou procurar saber mais. Bacana. Para o meu filho. Procura saber, ver se o que Peralva está falando faz sentido ou não. Conversa um pouco com a psiquiatria infantil e a psicologia infantil. E procura saber como é que estão os atendimentos. Concordo contigo. Acho que isso então aí é algo que você tem que dizer não mesmo. Não tem que ter. Não tem que ter. Vai chegar a hora dela, no momento certo. Perfeito. Né? Meu amigo, eu queria aproveitar também aqui, a gente estava falando aqui sobre saúde, né, pegando assim, pessoas comuns, né, que querem apenas buscar saúde e tal, mas falando um pouco sobre alto rendimento, porque eu acho que você também tem muito a oferecer em relação a isso também, né, pensando num atleta amador que começou agora, mas ele tem um desafio, Peralva, eu quero fazer uma maratona. Maratona são 42 quilômetros quase, não é um desafio, acho que apenas 1% da população mundial já fez, né? É um número assim assustador para quem escuta no primeiro momento, mas entra aí no lance do desafio pessoal e também no lance da tribo, né? Que acaba que você vai buscando de repente saúde, daqui a pouco você tá dentro da tribo, daqui a pouco tem o pessoal dos 10, dos 21, dos 42, daqui a pouco o cara quer virar Ultraman. Isso. E me conta um pouco assim, como é que seria uma jornada de um cara que tá buscando um desafio como esse, ou que já era bom em outro esporte, mas vê na corrida, de repente, um caminho também para seguir. Qual o nível de abdicação que ele tem que ter hoje? Vamos lá. No seu caso mesmo, que você me comentou que já fez meia maratona, e você tem um sonho, uma vontade de fazer uma maratona. Perfeito. Primeira coisa, conversar em casa. Observar. A maratona é em junho, estamos em janeiro. Primeira coisa, eu vou ter muitas viagens durante esse processo da periodização lá de 16 semanas. Né? Eu falo que maratona, pelo menos, a gente precisa de 12 semanas para treinar. Para ficar confortável, uma pessoa que não tem tanta bagagem e não tanto lastro, 16 semanas. Meu trabalho proporciona isso. Se você é um cara que viaja, o que eu faço de velho, é melhor você não ir. Eu já conversei em casa com a minha esposa, com minha família, e eu disse para ela que aquelas saídas de sexta-feira que eu tenho que treinar, os meus sábados de manhã eu vou chegar um pouco mais tarde. Maratona tem um volume alto no período pré-competitivo que eu preciso treinar. Então, às vezes, vai deixar de fazer os seus fazeres. Aquela saidinha que você tinha, aquela cervejinha de sexta de tarde, sextou. Possa ser que você comece a fazer sentido, você vai não querer mais esse sextou. Mas quem está do seu lado quer sextou. E você vai começar a dizer não para ela. E aí pode ser que mude o comportamento, ambos. Porque vai mudar o seu ecossistema. Você vai começar a se envolver com essa tribo que você está falando. Você vai começar a sua linguagem. Você começa a mudar você, de verdade. Então, a primeira coisa, observar o meu trabalho. Meu trabalho dá para, durante esse período, deu trabalho? Bom. Segundo, família. Eu preciso conversar, né?
eu tô a fim de fazer isso, eu quero que você me ajude, porque se a esposa estar com você, você sai para treinar com sua cabeça tranquilo, né? Claro. Agora imagine se você tá para sair de casa para fazer um longão de 30 quilômetros, sua esposa, eu não aguento mais, você sai com a cabeça o quê? Ruim. Não vai fazer o treino nem bom, porque você acha que chegar dentro de casa vai ser mais problema. Então, conversa com a família, vê sua rotina de trabalho e depois visualize você na prova. Ouça o seu coração. Capacidade você tem e de sobra. A única coisa que você tem que querer. Porque quando você receber o treino é apenas um papel, hoje com o aplicativo do celular, que você vai olhar, mas quem executa é você. Você ouvir no seu coração, falando com sua mulher, vendo o seu trabalho, vamos botar start, que com certeza absoluta, eu te garanto, você vai conseguir se realizar. Se realizar mesmo, dentro da sua capacidade, mas você vai se realizar. Agora tudo vai depender da sua disciplina, do seu querer, das suas escolhas. Tudo é escolha. O cara que quer ser rico, milionário mesmo, independente se a saúde vai morrer ou não, ele tá pensando nas gerações que ele vai deixar. Tem gente que já falou pra mim, eu não tô aqui pra viver, eu tô aqui pra curtir. E se eu morrer, pelo menos eu vou morrer feliz, fiz tudo o que eu tinha que fazer. E eu também penso da forma que ele tá achando que tá certo, porque eu também faço o que eu me amo. Então, se eu tiver que morrer, eu vou morrer morrendo, eu vou morrer fazendo esporte. A gente vai morrer de qualquer jeito. Mas se eu tiver que morrer, pelo menos vai morrer o que eu faço sentido, é fazendo esporte e fazendo a minha parte. Se eu desapegar dessa carne, meu espírito vai dizer, pelo menos você fez tudo certinho, né? E eu não vou ficar com a consciência pesada. E outra coisa, eu não tive 2 filhos para ficar cuidando do pai doente, não. Eu não quero isso, não. Eu não quero ser o pobre coitado, não. Eu não quero ver filho meu rezando de manhã, de tarde, de noite, ajoelhado, na cama de hospital, e me tire meu pai dessa. Eu preciso fazer a minha parte. A minha parte é eu me cuidar, né? E o resto deixa na mão de Deus. Então, ouvir o coração é algo primordial em nossa vida, porque a gente sabe o que a gente quer. Você hoje está no seu trabalho, na sua empresa, você é advogado porque você ouviu o seu coração, está fazendo sentido para você. Eu sou educador físico porque desde criança eu fui esportivo e eu não me via em outra faculdade. Não me via fazendo nada. Eu falava para minha mãe, se eu não fizer educação física, eu não faço nada. Eu não me vejo em área nenhuma. Nenhuma. Isso lá atrás. Hoje, se a educação física eu não conseguir sustentar minha família, pode ter certeza que trabalho eu vou correr atrás, eu não tenho medo de trabalho, vou trabalhar de qualquer coisa, mas eu vou trabalhar. Mas o que ouviu o meu coração lá atrás é ser um educador físico e ser um atleta. E hoje o que faz sentido para mim, mais do que trabalhar, é cuidar da minha saúde. Se você me perguntar, você vai ter um final de semana, mas você vai ganhar, vai se sobrecarregar, esqueça treino, você vai ficar 10 horas no escritório e você vai se acabar, você vai ganhar. Eu falei, não, velho. Isso não vai me enriquecer mais. O que eu tenho é o suficiente para pagar minhas contas. Que pensamento de pobre é esse? Não, não é pobre. O que eu valorizo, o que faz sentido para mim, a minha escolha é cuidar da minha saúde. Mas você precisa de trabalhar. Mas eu já trabalho. Eu já otimizei meu tempo, eu já organizei minha vida. Eu já fiz a coisa funcionar. E o que eu tenho tá ótimo. No dia que minha esposa falar assim, o bicho tá pegando. A conta não tá batendo mesmo. A gente vai ter que mudar o padrão de vida, nosso padrão. Eu vou correr atrás, mas deixa um pouquinho, pega mais um aluno. Hoje eu vou na dança. Hoje eu vou dançando. Eu já tive fase da minha vida de dizer assim, eu vou ganhar dinheiro, vou trabalhar, vou pegar tudo, ganancioso. Minha vida não ficou legal. Eu digo, eu olhava assim, sim, final do mês, para que eu quero? Beleza, para que eu quero? Não tenho ligação com matéria, com roupa, com nada. Pra quê? Mas pra você juntar 1 milhão, quem disse que eu quero isso, velho? Porque em algum momento eu disse que eu queria isso. Claro que se eu ganhar na Mega Sena eu vou ser grato. Mas de eu acabar minha vida e viver na função e esquecer a minha saúde para ter... Não. A minha prioridade é cuidar da minha saúde. Como a escolha de outra pessoa possa ser que não seja. Esteja pensando totalmente o oposto do que eu esteja falando. Mas são escolhas e não tem um certo ou errado. Mas a única dica que eu dou, e eu falo para as pessoas que estão precisando cuidar da saúde, não sou eu que estou dizendo, não. Então, antes de eu estar ali julgando, vamos lá. Mas você vai comigo. Você vai fazer os exames aqui agora, eu quero ver tudo como está. Eu quero ouvir o seu cardiologista. E depois que tiver tudo, a gente vai botar todos os papéis, né? Não sou eu, não. E vamos dizer, pronto,
Tá fazendo sentido que você não tá tão legal nisso. E aí agora, beleza, você continua nesse processo. É o que eu falo para os meus passivos, para os meus alunos. Eu não falo o que ele quer ouvir. Eu falo o que ele não quer ouvir. Que ele precisa ouvir. Eu preciso ouvir. Quando eu digo para as pessoas, pô, você tá há 200 anos com esse personal e você continua assim, meu brother? Tá errado. Você quer me dizer que você tem 5 anos com o seu psicólogo e o cara não te deu alta, você não resolveu o seu processo? Que amizade, virou amizade, velho. Que é isso, velho? Troque. Você tá entendendo? Porra, velho, eu tenho meu nutricionista há 5 anos, esse personal, velho, já se acomodou. Você tem que trocar essa energia. Continue sendo amigo do cara, esqueça, tem que ter essa troca, o ciclo. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim. Você faz personal comigo há 5 anos e você nunca completou a maratona. Que periodização é essa, Peralva? Tá errado você, Peralva. Tá errado você. Então, voltando ao assunto do que me perdi o que eu tava falando agora. Foi mesmo da maratona. Da maratona. Eu tava falando tanta coisa que da maratona em si. Depois que você ouviu o seu coração, você vai procurar um profissional que você acredite no trabalho dele. Mas você acredite respeitando e fazendo o que ele está executando. Claro, isso é importante. Né? É a mesma coisa, eu vim aqui na sua empresa para poder ver alguma ação com plano de saúde e você quando começar a falar, para. Não, assim não. Não. Você vai dizer, gente, como é que você está me contratando e você está querendo botar regras? Então, depois que você falou esses 3 pilares, você vai procurar um profissional, principalmente da área, que trabalha com treinamento desportivo. Quais seriam... Treinamento desportivo. Até uma dúvida minha aqui. Se for na área de corrida, um profissional que trabalha com corrida mesmo, claro, que tenha bagagem, que tenha uma experiência para ele montar essa periodização com você. E depois, quando você receber aquela periodização, só vai depender de você. Perfeito. Faça. Que você, se a gente pudesse colocar assim, os principais erros de quem quer começar a correr, o cara, pô, entrou lá na sua assessoria e aí o cara, daqui a um mês eu quero correr minha primeira meia. Quais são os principais erros que você vê que a galera chega abafada lá? É a pressa mesmo de querer fazer acontecer? Hoje eu passo por muito processo, tipo de um aluno chegou na assessoria, tem pouca base, ele fala assim, eu quero fazer a maratona. Mas o cara não passou pelo processo de 5, de 10, capacidade ele tem. Todos nós, seres humanos, tem. Se você receber um assalto e o cara te levar 42 quilômetros por uma estrada e botar na sua cabeça, você só vai viver se você voltar para casa. Eu vou te acompanhar no carro, você vai. Porque seu cérebro vai dizer assim, o cérebro quer manter você vivo e ali vai ser uma opção. Ele vai dizer, rapaz, você vai tirar força da onde você não tem. Se o ferryboat te afundar no meio do caminho, você só vai morrer se você não souber nadar. Mas se você souber nadar, você vai lutar até o fim. E a probabilidade, você vai lutar. Você vai lutar, você vai cair para dentro, porque você não quer morrer. Você não quer morrer. Então, voltando ao que você estava falando... Dos principais erros aí, dos de quem chega lá. Erros. Cobrança indesejável. Se cobrar demais. Você está iniciando um processo. Para que essa cobrança? Cobrança de pace, cobrança de ritmo, que eu preciso fazer isso. Cobrança de tem que fazer. Hoje é síndrome dos sub 4 horas, sub 3 horas, sub não sei o quê, que eu tenho que fazer isso. Não. A construção da velocidade é a última coisa. Para mim, para você adquirir, ser um atleta veloz e manter essa constância, calma, é a última coisa. Vamos ganhar volume. Vamos aprender a correr. É igual beabá, você não vai para a faculdade se não passar pela alfabetização. Você não aprende a ler se você não passar pela alfabetização. Para você correr certo, se você chegar hoje e observar nas corridas de rua, tem milhões de pessoas. Mas se você sentar na metade da quilometragem que seja, de 5 a 42, até prova de 5, você vê muita gente andando. As pessoas ainda não estão capacitadas fisiologicamente e mentalmente para provas muito longas. Eu estou dizendo muita gente completa, porque a vontade faz com que ele leve para frente. Mas às vezes se frustra e nunca mais faz. Porque foi tão doloroso o processo que quando ele se vê de novo passando por aquele processo, o cérebro fala assim, rapaz, você não vai não. Então o cara fica fazendo apenas uma. E aí o corpo, o esporte, em vez de ser transformador, tá derrubando ele, porque ele se cobra tanto, é tanto ego, tanta vaidade, que ele toma mais porrada do que felicidade. E a vida, eu acho que é mais porrada do que vitória. Se você parar pra analisar, velho. Você tá aqui no áudio, um parente seu falece, acabou. Acabou sua vida ali. Você bate tantas coisas que acontecem, né? Então, o esporte, a gente tem que saber lidar com a derrota.
A gente tem que saber lidar com as perdas. Infelizmente, essa derrota e essa perda que vai fazer a gente crescer. E se você quer além, a mais do que você é capaz, faça acontecer. Não existe talento só, sem treino. Eu não acredito. Você pode até ter o talento para aquilo, mas se você não tiver constância e não treinar, você não vai resolver nada. O cara que tá ali na vontade, na necessidade, a probabilidade de ele ganhar desse talento, ele ganha. Entendi. Ele ganha. Certa vez eu ouvi de uma pessoa que a maratona que ele nunca faria era Curitiba. Não sei se você já foi na maratona de Curitiba. Não. Porque parece que lá tem muita ladeira. Não sei se... A maratona de Salvador é duríssima. Aqui vai ter agora dia 22. Por qual motivo? Altimetria? Não. Fator climático. Calor, né? Fator climático, né? Qual que você acha que seria a melhor prova das que você conhece? Eu acho de maratona que pro cara falar assim, essa aqui... As melhores maratonas para você estar iniciando o processo de você dizer assim, eu quero fazer a minha primeira maratona. Eu não faço uma maratona no Nordeste, não faço uma maratona na temperatura climática muito alta. Um amigo meu fez em Florianópolis e adorou. Porto Alegre, Rio de Janeiro, Buenos Aires, né? São maratonas, você vê que as principais maratonas do mundo, chamadas majors, são na maratonas no frio. Locais mais frios. Salvador nunca vai ser uma maratona dessa oficial, porque a probabilidade dos atletas profissionais que são quebrarem na prova é absurda. Então ela se torna uma prova mais de resistência mental. Não fica uma coisa prazerosa. 40% da prova quebra ao ponto de andar o tempo todo. Então, completou. Se realizou. Mas o processo, em vez de ser mais gostoso, foi mais doloroso. Não. Peralva, mas você falou que nada fácil presta ao longo da vida, mas se param as coisas da vida, você tem que ter nesse momento, tá bem. Tem que ser o nada fácil também. presta é o processo do treino. Exato. E normalmente as pessoas que sofrem muito, ou ele não teve uma boa base, ou ele foi muito imediatista, ou ele não treinou sério. Ele não levou a periodização sério. Ele brincou. E foi na maratona, e quando dá a linha de largada, é você e você. Família reza, namorado espera na linha de chegada, e quando chegar no quilômetro 30, você vai ver o bicho pegar. Se você não treinou direito, ou então se você não tem uma boa base de corrida, a probabilidade de você sofrer é altíssima. Altíssima. O que te faz chegar na linha de chegada? Várias coisas. Vários processos. Às vezes você cria tanta expectativa dentro de você e para as pessoas que você fica mais preocupado com a decepção que você vai ter do olhar do crítico do que com você mesmo. Tá entendendo? Sim. Naquela tribuzinha, eu perdi para não sei quemzinho, mas meu Deus do céu, se frustrou de um jeito porque... E aí sai do esporte. Porque se não... deixar esse ego, essa vaidade um pouco mais equilibrada, for muito aflorada, eu digo para todo mundo, quer conhecer o ser humano de verdade? Bota ele no esporte, dá um nível para ele dentro daquele esporte, que ele vai dizer quem é ele. Se ele é humilde, se ele é simples, se ele é egocêntrico, se ele começa a desmerecer os outros, né? Perfeito, eu concordo. Não tem várias pessoas que mudaram o seu comportamento quando ele ganhou nível no esporte e ele aí ficou soberbo demais. O nariz dele ficou lá em cima. Isso com tudo. Até em qualquer área de profissional. Você deve ter advogados aí que, até na rede internacional, pode ser até um cara que você fala, não gosta do trabalho desse cara, mas como o cara tá, e às vezes você fala assim, ó, pra aí, rapaz. Não é que você tá se comparando, mas você se pergunta, porra, como tá chegando o mundo, né? Então vira um cara... na faculdade, eu ajudava ele, dava pesca pro cara. O cara lá atrás não sabia. Hoje o cara tá numa prepotência, numa arrogância, né, velho? Numa pose desnecessária. Vai pra terra igual todo mundo, pai. E seu dinheiro todo aí já era. Na época de minha avó existia viúva, hoje mais não, viu? Ela vai chorar um mesinho, 2 e ó, tchau. Tudo aquilo que você gastou, acredite que vida que segue. Vida que segue, né? Como as coisas mudaram, o comportamento também dos seres humanos mudaram também. Mas esse lance de você estar no esporte para realmente se superar, ter prazer... Faça o esporte por você. Não é por você e não faça fazer pelos o melhor outros. De cada dia. Mas eu acho que isso é curioso, sabe por quê? Porque eu acho que em todos os esportes... É assim.
tem esse lance do cara que... Competitividade. Eu sou competitivo, por exemplo. Todo Qualquer mundo, coisa. a vida é Mas competitiva. é uma competitividade que eu sempre tento... E se eu te falar que em algum momento da minha vida eu nunca me comparei com alguém, que eu nunca... Pronto. Claro, sempre tive. Mas é aquela luta. Não, peraí, eu tô aqui por quê, né? Por que eu fiz isso? Por que eu tô indo por esse caminho por mim ou pelo meu concorrente ali? Mas acho que em todo esporte tem isso. E eu acho que na corrida, por exemplo, eu vejo que o cara às vezes se quebra, porque é aí que ele se machuca. No CrossFit a gente vê muito isso, porque às vezes o cara não tá tão preparado, mas ele quer estar fazendo com o mesmo peso ali do coleguinha que já consegue fazer, e aí ele se estrupia todo, né? E eu acho que isso acontece em tudo. A competitividade faz parte da competição, né? A palavra já fala, né? Competir. Mas o que eu tô querendo dizer é que tem que ser uma competição saudável. E com você mesmo. Né? E com você mesmo, é o que eu falo. Você acha que todo dia você vai conseguir atingir a sua melhor performance? Não acho que vai ser a exceção. Não vai, né, velho? Sabe o que é curioso? Se você perguntar pra... Eu vi um atleta tenista falar assim, eu tenho 400 e tantas partidas. Foi Federer, eu acho que você viu ele falando? Eu ganhei 130 e perdi o resto tudo. Então eu perdi mais do que eu ganhei. E eu fui Federer. Então a vida é assim. Eu acho que ele fala assim, eu ganhei 80% das minhas partidas, mas sabe quantos pontos eu ganhei? Só 54%. Mas foi isso aí Ou que seja, ele falou. E eu fiquei falando assim, um atleta é uma pessoa profissional, né, velho? Então, sensacional. Eu fiquei com essa reflexão também. E voltando àquilo que você falou do não para muitas coisas nessa mudança, eu fui para uma palestra de César Cielo e ele falou assim, ó, a medalha de ouro só tem uma. Não é isso? Medalha de ouro, só uma. Perfeito. E medalha de prata e de bronze. Eu tinha ido medalha de prata. Eu queria ganhar medalha de ouro. Ouro. Eu queria medalha de ouro. Eu queria ser um medalhista olímpico campeão. E só tem uma medalha. E aí ele foi para os Estados Unidos, ele foi para lá que ele comentou que ele tinha que viver junto com os caras, com os melhores do mundo, para poder saber o que é que os caras fazem, tudo direitinho. E foi para lá e começou a conviver. E aí ele começou a aprender esse não. Então teve o casamento do irmão dele, onde ele era padrinho, ele teve, já eu não posso. Porque amanhã eu vou treinar. Então isso são escolhas. E o universo conspira a favor do merecimento. Então no momento que ele começou a dizer não para dentro do ecossistema dele, ele estava dizendo sim para ele. Às vezes não fazia nem sentido para a família. Pô, quer que tenha uma noite só? Mas ele criou uma forma de pensar de que ele precisava viver exclusivamente 100% para a medalha de ouro. Mas então acho ele que tinha que fazer tudo que tem que ser feito. O esporte de alto rendimento, ele tem que ser muito egoísta. Muito egoísta. Não tem como. E a pessoa que é sedentária também, ele tem que ser egoísta ao ponto de um atleta profissional para essa mudança de hábito. É muito mais difícil para um sedentário iniciar esse processo. Isso dá um ótimo corte, viu? Essa frase aí, mas é sério o que você falou, são extremos, né? São extremos, mas é verdade, eu concordo contigo. Se você parar pra analisar. Porque você tá precisando tanto dessa mudança agora, que se você não fizer, não tem meio termo. Se você parar pra analisar, os sedentários são vários pilares negativos que tem para iniciar o processo de começar e de se manter. Porque milhões de sedentários já fizeram milhões de tentativas ao longo da sua vida. Até hoje tenta, mas não consegue chegar naquele resultado. Nem pessoas que estão indo pela parte de medicação, que é o Ozempic, né? Vai para emagrecimento, que estão tendo resposta, mas volta. Ele pode fazer o que for. Ele pode jogar 50 mil cliques, ele vai chegar com 60 quilos. Mas ele tem uma crença no subconsciente dele, se ele não ressignificar algumas coisas, ele vai voltar. Ele vai voltar quem ele era. Então, aí as pessoas falam assim, é complicado, né? Eu digo, como terapia é complicado, você tem que mexer na ferida. Como para a pessoa que... Por isso que hoje eu não me dou o luxo de não ficar muitos dias sem treinar. Porque a minha idade e o metabolismo não é mais o mesmo. Então, se eu vou me dar o luxo de ficar 3, 4 dias, para mim é ruim. Porque quando eu vou voltar, entra num processo da preguiça mesmo. Você se sente confortável com aquilo. Então, eu falo assim, eu não me dou o luxo. Para onde eu for, qualquer local do planeta, a primeira coisa que eu faço, independente de onde eu esteja, pode estar com férias, família, onde for, a primeira coisa que eu faço é cuidar de mim. Eu levo meu tênis, eu faço a minha atividade. Eu só vou sorrir, eu só vou ficar bem, eu só vou almejar se eu fizer meu negócio. Depois que eu fiz, Ave Maria, filha, pode fazer o que for, mas eu preciso cuidar de mim.
Então isso já foi uma crença, isso já foi uma forma de ancoragem que eu criei na minha vida. Então, a dica que eu dou para esse processo do sedentário, do ser humano em si, a ter esse estralo e consiga se permanecer, velho, é você gerar uma lógica para você e fazer sentido. Quantos anos eu tenho? Há quantos anos eu tô assim? Legal. E visualizar os momentos bons que você teve na vida. E você teve. E aí você pode até fechar o olho e você, ó, o lado de cá é eu como eu tô, todo o processo. E o lado de cá, quando eu pisco, é só coisa boa. É você treinando, é você jogando. Aí você vai dizer, pô, toda vez que eu penso aqui, eu fico feliz. E toda vez que eu volto pra cá, porra, que merda. Então você começa a fazer esses pensamentos em casa, trabalhando mesmo. Se veja correndo. Aí, como é o seu nome dele? É Felipe. Chegar pra Lipe e dizer, se veja perdendo todo o seu guarda-roupa. Se veja vestindo 38, velho. Você vai doar suas roupas. Aí o cara se vê magrinho, se vê bem ativo. Ele tem um começa, preço a pagar. Tem um o preço corpo a pagar. começa só a dizer, porra, vamos lá. Então a gente tem que criar esses pensamentos, às vezes metáforas, loucuras, nossas imaginações. Você tá entendendo? A gente tem que mudar da forma que a gente tá indo, porque tem tanto tempo que a gente, como eu te falei, a síndrome da segunda-feira. Quantas pessoas que vocês conhecem aqui que falaram que depois do carnaval ia começar? Várias, né? Várias. E você já percebeu que todas as academias chegam no processo do verão, lotam, porque as pessoas querem o quê? Chegar no verão bem, né? Mas as pessoas vivem de estação. É o ano inteiro, gente. É o ano inteiro. A gente vive numa cidade de Salvador que eu falo, chove, respeita a estação. Inverno chove, verão faz sol. Você vai deixar de treinar porque tá chovendo? Pelo amor de Deus, velho. Bota a sua imunidade do seu corpo, a sua energia alta, que não vai ficar doente, não, velho. Que conversa é essa? Que se eu tomar uma chuvinha que eu vou ficar doente? Não, não existe, velho. Precisa de açúcar? Vem cá, velho. Outra coisa, academia coberta. Entra no carro, vai pra academia. Deixa o pau comer lá fora. Não tô entendendo. Essa conexão que a gente, esses auto-boicotes que a gente tem o tempo todo, né? Ah, porque eu não fui porque fulano de tal não me pegou aqui. Ah, porque o cara não me chamou, eu não consigo fazer sozinho. Ah, porque eu não tô conseguindo pagar. Gente, eu sou personal trainer, vivo disso, mas o que eu vou falar que você não precisa disso não, velho. Vá. Só se você não souber, pega não é possível que você não tenha um amigo seu que seja saudável. Então, o que você vai fazer? 45 a 90 dias colado nele. Você vai dizer pra ele, vem cá, você é meu amigo. Fazer o que o César Cielo fez. Eu preciso andar mais com você, velho. Eu quero sentir a sua energia. Eu quero me conectar. Porque Fábio começa quinto. Se eu gosto pra caralho de comer, de tomar, então Fábio me chama, eu vou com o Fábio. Sexta eu vou com o Fábio. Fábio é o cara, velho. É o que me alimenta. Mas Fábio, velho, não tá legal com a minha saúde. Eu vou pra Murilo, que eu não vejo nunca. Mas Murilo gosta de mim, sabe por quê? Toda vez que Murilo me encontra, ele só fala assim. E aí, velho, que dia que você vai lá, velho, treinar? E aí, rapaz, emagreça, velho, que vai ficar nessa? Pelo amor de Deus. Murilo só fala coisas para melhorar minha vida, minha saúde. E o bom é que Murilo é meu irmão, né? E o outro... Por coincidência. É coincidência. E o outro só me chama para as mesmas coisas que eu já tenho esse ciclo há 15 anos. É deixar de falar com o cara não, dizer assim, ó. Marcelão, se ligue. Vou dar um tempo. Não me chame não, velho. Me perdoe. Não me chame mais dia de quinta-feira. Não mande mensagem. Eu não quero ver o seu selfie lá no caranguejo do Sérgio. Não quero. Por favor, tô te pedindo essa ajuda. Tá sendo difícil para mim. Então, já que você não já tá me chamando, eu sei que eu não vou lhe chamar. É durante um período. Deixe eu ancorar com atividade física. Deixa passar 3 meses e eu estiver bem ativo, que a gente volta para as nossas quintas. Dê espaço ao corpo. Massa. Hoje, quando eu tiver que comer meu hambúrguer, minhas coisas, tomar minha cerveja, eu não tenho consciência pesada de nada. De nada. Eu faço feliz da vida, desopilando, agradecendo a Deus. De verdade, sem culpa nenhuma. Sem culpa nenhuma. Agora, as pessoas acordam segunda-feira reclamando. Porque é segunda-feira. E aí chega no meio da manhã, desconta no maior pecado que tem na comida. E passa o dia inteiro comendo e a matemática não bate. Se você vai para aquela academia, queimou 500 calorias e você está durante o dia inteiro ingerindo, você está com mais de 1.500. Você só queimou 500 e as outras 1.000 ingeridas. Aí fica acumulando, acumulando. Aí a pessoa vai andar dor nas articulações,
Aí não tem prazer em nada, velho. Aí o cara fala, pô, velho, toda vez que eu ando eu sinto dor. Faço natação, uma merda. E não sei o que, eu não gosto. Isso é não sei o que. Claro, velho. Você nunca fez nada, espere pra gostar. Você nem tem um mês ainda, você não tem nem 2 meses. A academia é chata, as pessoas, velho, você não tá lá por ninguém, não. Você tá indo lá por causa de ninguém, você tá indo lá pra ver o aparelho. Bota seu fone de ouvido, a música você gosta, Você fecha tá a cara. pelos aparelhos. Você tá indo lá pelos aparelhos. Ah, eu não sou um cara sociável, não. Então invista, faça uma academia dentro de sua casa. Acabou. Faça uma academia dentro de sua casa, mas se cuide. E as pessoas vão, entrar naqueles treinos prontos, aí compra, aí chega lá, assiste 2 dias. Como é que o cara que é sedentário vai fazer sua atividade dentro da sua própria casa, velho? O cara não faz, velho. O cara faz 1, 2 dias. Aí o lance do ecossistema. O sedentário tem que sair, tem que ver a cara da rua. O sedentário tem que ver a cara da rua. O sedentário ele tem que se conectar com a natureza. O sedentário tem que tomar banho de mar. O sedentário tem que ver o mato. O sedentário tem que olhar para o céu. O sedentário tem que ter um olhar crítico, ver as pessoas. O sedentário tem que ver o mundo de outra forma. O sedentário tem que sentir na pele. O sedentário tem que botar, depois disso que eu estou falando, várias interrogações na cabeça dele, para ele começar a achar essa resposta. E ele dizia assim, rapaz, o erro é meu mesmo. Como é que você... Porque quando você vai para a rua, você está em casa, é um cenário. A gente está em um cenário aqui é uma energia. Quando eu descer para o meu carro, é outra energia. Quando eu chegar em minha casa, é uma outra energia. Você chega na orla, todo mundo correndo. Para pedalar de manhã, é uma energia maravilhosa. Então, o sedentário precisa rua. Melhor atividade para o sedentário para iniciar o processo é rua, caminhada, devagarzinho, 20 minutos. Depois, exercícios básicos, musculação é primordial para qualquer ser humano. Acima dos 40 anos de idade, se você me perguntar o que é que vai deixar minha saúde bacana, eu vou dizer, ande todo dia 40 minutos e male musculação. Eu não sou apaixonado, não. De todos que eu fazia aqui, musculação eu botaria o último de gostar. Mas eu tenho que ir. O preço tem que pagar, né? Pra poder correr até pra tudo, eu tenho que 80 ir. anos. O que segura a onda é musculação para qualquer esporte. Não tem pra onde correr. Legal. Querendo ou não querendo. Musculação. Rapaz, eu tô olhando aqui, já tem 1 hora e 40 minutos, né, de podcast. Agora que eu me dei conta, a conversa com o Peralva aqui vai longe, meu amigo. E hoje a gente grava aqui numa sexta-feira à noite. Vou ter que encerrar, infelizmente, aqui nosso podcast. Mas antes de mais nada, agradecer demais, Peralva, sua presença, bate-papo aqui, a energia que esse cara tem. Se 50 pessoas assistirem e a gente conseguir mudar de 2, eu acredito que essas 2 podem mudar mais 2. Perfeito. E aquelas 2 podem mudar as 2. Aquele efeito tabela, né? Dominó, né? Dominó e vai indo. Eu mudando uma pessoa, eu tô mudando uma pessoa. Não, mas a gente vai criar um movimento aqui, muito mais do que 50 pessoas vão assistir. E eu tenho certeza que a galera da assessoria de Peralva já vai botar uma energia bacana aqui nos comentários também e falar qual foi o desafio mais maluco que eventualmente já entrou com ele. A gente acabou não falando nem do Galego Man aqui. Das provas. Mas deixa pra próxima. Vamos deixar pra próxima, se você topar. Vai ser muito bacana poder falar um pouco mais sobre alta performance, que eu também adoro esse assunto. Você poderia fazer, eu sempre falo assim, vamos fazer uma brincadeira com as pessoas que cria o desafio dele. Você que é sedentário, você toparia durante 30 dias andar todos os dias 20 minutos? Legal. Né? Vou largar lá no meu Instagram isso aí. Faça isso. Então, e vou publicar você no que meu. é sedentário, que está acima de peso, eu queria fazer um desafio com você. A gente fazer um grupo no Zap, todo mundo entra e a gente precisa postar aquela foto do relógio. Então, a gente, assim, com um sorriso na testa, daquele caminhada de 20 minutos. Depois de 30 dias, a gente cria outro. Massa. E aí, depois de 60 dias, você vai ter seus próprios desafios. E aí eu vou te perguntar, valeu a pena iniciar? Eu tenho certeza. Então, às vezes, a gente precisa de um estímulo diferente. Perfeito. E o desafio é algo pessoal. Claro. Então, se você cria, a mesma coisa é uma promessa, né? O filho tá lá com o processo e o cara fala, se meu filho sair dessa e tu nascer com saúde, eu prometo que eu vou pro Bonfim e faço isso, né? Eu vou largar o meu desafio aqui. Eu vou postar 30 dias seguidos. Eu tenho treinado. Pra mim não vai ser isso tão difícil não, porque eu já tô no ritmo. Mas 30 dias seguidos e depois vou criar 60, depois 90. E vai indo. Eu não tô falando de volume, de intensidade, de carga de treinamento. Eu tô falando do sair. É de você chegar em casa assim, 7 horas da noite, cansado do dia e dizer assim, eu tenho um compromisso com a minha fala. Perfeito. Com o Rafa, comigo mesmo.
E outra coisa, eu garanto a todos vocês que com 20 minutos de atividade, 15 minutos de atividade, você já começa a ativar neurotransmissores que te dá prazer. E quando você parar, eu quero que você me ligue e eu vou te perguntar, você se arrepende em ter saído de casa agora para ter feito isso? Fale de coração. Qual é agora, como é que você está sentindo? Me fale a sua sensação agora aí. Eu duvido que ele fale, tá uma merda. Ele pode dizer assim, ó, eu tô cansado, tá doendo um pouco o meu joelho, mas eu tô feliz. E pare para pensar, quem chega de trás, quem vem de trás, chega aqui na frente, mas quem tá aqui na frente não tem para onde ir mais. Às vezes, né? Se a gente para de 1 a 10, eu só quero até 10. 1 é o cara top, o cara 10 é o pior. Eu quero que você vá até 1, final. Mas quem vem de trás cresce muito. Exato. O cara que tá com 200 quilos, ele pode daqui a um mês pesar 145, 130, vai baixando, ele tá chegando lá na frente, E a gente consegue, né? E a gente consegue mudando nossos hábitos, porque antigamente não tinha tanta informação e as pessoas não mudavam os hábitos, não. Antigamente existia a vida inteira a obesidade. E várias pessoas mudaram sem tecnologia, sem informação, sem ferramenta, sem nada. As pessoas mudaram com lógica, fazendo sentido para ele, ou por dor, por amor. Mas tinha resultado. Então, hoje o celular para a pessoa que é sedentária está acabando com a vida dele. Porque o único prazer que ele tem hoje é na tela. Pois é. É na tela. Bom. Obrigado. Amigo. De coração, para mim foi. Eu espero que tenha alcançado pelo menos algumas pessoas e que faça sentido para vocês. Isso é a minha forma de pensar e a condução que eu tenho com o esporte, com a minha vida, com a minha experiência, com os meus alunos, com os meus pacientes. E o resultado é sempre maravilhoso, né? Sempre maravilhoso. Graças a Deus ainda a ciência e os cientistas não inventaram nenhuma pílula que você tome e diga, essa pílula é 100% da saúde. Não existe. Verdade. A gente tem que buscar a nossa saúde. É uma construção diária. E fazer por merecer. Perfeito. Fazer por merecer. Bom, meus amigos, gratidão, esse foi Rafael Peralva aqui no nosso Saúde e Direito Podcast. Em breve a gente se vê em mais um episódio. Não se esqueçam de seguir aqui o nosso canal, se inscrever no nosso canal. Quem quiser me seguir lá no Instagram, @rivalino.odv. Quem quiser seguir lá a assessoria do Rafael Peralva é Peralva _ assessoria. Isso. Lá no Instagram. E se você chegou até o Instagram dele ou o meu através desse episódio, já nos mande um direct lá para falar. Eu quero saber a sua opinião. E, meu amigo, espero lhe ver em breve aqui. Muito obrigado. De coração. Tamo junto, viu? Obrigado. Até a próxima, pessoal. Bom Valeu, Felipe. Mais um episódio.